Olá pessoal, boa noite. Todo mundo tranquilo aí? Então, pessoal, já vamos aqui, deixa eu colocar aqui como colaborador. Eu tô aqui testando aqui, pessoal. Hoje a gente já vai começar agora mesmo a live. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Eu tô tentando aqui, eu tô entrando aqui, eu preciso aqui chamar a doutora Marlene e agora eu tenho que colocá-la como colaboradora. Isso é que eu tô tentando aqui. Pessoal, vocês já sabem fazer isso aí. Quem souber, pode me dando uma dica aí, essa eu não sei. Como colocar como colaborador, vocês sabem, pessoal? Pessoal, alguém sabe como colocar como colaborador aqui? Se souber, me dá uma dica. Eu estou tentando aqui para chamar a doutora Marlene para a gente iniciar a live. Vamos ver aqui se eu consigo, ver se eu estou tentando aqui. Já a gente já vai falando. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo. Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Estou testando aqui, hein? Já a gente vai iniciar essa live. Deixa eu ver se vai dar certo. Oi, doutora Marlene, joia? É, Já, também será não que deu certo sei, aqui? Bom, não eu sei. tentei, eu aceitei tudo que você pediu. Você viu só? Chegou agora, tá suado, né? Eu cheguei à correria, tava dando aula e vim correndo, né, pra live. Uai, mas não pode perder, não, né? Oh. E aí, tudo bem? Boa noite para você, doutora? Boa noite. Tô convidando o povo aqui para live, só mandando um aviãozinho aqui. Ah, Tudo bem? é. Nossa, eu tô muito bem. Nossa, como é que tá? Vamos falar um pouquinho, né, também, né? Vamos falar, Porque eu nem tive, tô bem também. eu não tive Pode falar. tempo nem de bater um papo, porque eu fiquei procurando a opção aqui para te chamar, né, como colaboradora, mas eu aceitei tudo que você me pediu aqui. Ah, Vamos ver se dá certo, eu não tá? sei também, Nando. Eu Pois sou é, Eu sou essas coisas assim, eu sei um pouco, a gente vai aprendendo, mas na próxima a gente vai saber. pois é. É. E aí, Ó, tudo deixa bem? eu. Tô, tudo bem. Deixa eu dar uma boa noite para esse pessoal aqui que não deu tempo. Boa noite, pessoal, quem está aí na live, tá? Eu sou o Nando Personal, né? Meu nome é Fernando, mas todo mundo me conhece como Nando Personal. E hoje a gente vai bater um papo com a doutora Marlene, né? Ela é nutricionista. Marlene, já se apresenta para esse pessoal aqui, né? Oi, pessoal, deixa eu um pouquinho que a minha cara tá parecendo só a metade, né? Pessoal, boa noite. Eu sou a Marlene, eu sou nutricionista, gerontóloga, né? Ou seja, também que nem o Nando trabalha com idoso, né, Nando? Nós trabalhamos. Trabalhamos, é uma área excelente, não é? Promover um envelhecimento saudável, a longevidade, né? Uhum. Com saúde, disposição, né? Isso aí, Isso. né? É muita atividade. Isso, muita atividade. Ó, o Nando estava, gente, a live era para ser ontem, eu não podia, e hoje o horário que nós conseguimos foi agora, oito Foi. e meia, porque o Nando chegou assim, ó, toque de caixa para a live, né, Nando? Isso, né? Eu vim acelerado para chegar a tempo. Mas foi bom, né? A É, gente conseguiu entrar dentro do horário tá programado. dentro Foi do ótimo. horário. Isso aí. Aí a gente vai falar um pouco para vocês o que, que a gente sabe fazer, né, Nando? Isso, o que a gente faz de melhor. É, o que a gente faz de melhor. Para a gente Olha, e para o pessoal aí, né? uhum. Todo esse público que está assistindo, né?
É isso. Hoje eu não tive muito tempo, hoje foi corrido, né? Não, assim, não deu nem tempo de fazer uma chamada com o pessoal, foi só mandando Não, nos mas eu stories, né? fiz. Mas. Eu Uhum. sabia que você estava mais corrido do que eu. Hoje eu falei, deixa eu chamar aí, pessoal. Só que as suas são mais, né? Mais assim, Ó. né? Ô, pessoal, deixa eu falar, tem um aviãozinho aqui, ó. Essa live vai ter muito conteúdo. Então, clica nesse aviãozinho aqui, manda para 3 amigos seus aí, 3 pessoas que precisam de assistir essa live, né, Nando? Isso aí. E olha só, manda para as pessoas que precisam saber sobre alimentação, tem dúvidas, pessoas que estão interessadas em fazer as atividades, querem iniciar. Vou tentar tirar algumas dúvidas do pessoal. Vou falar algumas coisas também da musculação. Hoje um tema que eu queria falar com o pessoal é sobre dores. Marlene, o pessoal me pergunta muito sobre as dores musculares, né? Ah, E a musculação, ela consegue diminuir as dores, tá? Consegue diminuir muito mesmo. Vários problemas hoje com as dores envolvem um pouco da perda de massa muscular, tá? é. E isso eu vou falar um pouco aqui hoje. E aí a alimentação faz parte, né? Como não ter uma alimentação para ter uma atividade física saudável, né? Então, assim, e não só, né, a gente sabe, mas não só a musculação, mas a nutrição também, ela ajuda a diminuir a dor, porque se a gente pensar, né, Nando, a dor é um processo inflamatório. Então, Isso. se a gente alimentação, a gente precisa de nutrientes anti-inflamatórios, são o tal dos compostos bioativos, né? Os antioxidantes, que eles ajudam a reduzir a dor de um exercício, ou qualquer dor que às vezes limita a pessoa de fazer atividade física, né? Ela vai reduzindo. Só que tem que, assim, a pessoa fala assim, ah, eu preciso de reduzir minha dor. Mas ela quer fazer ela faz exercício 1, 2 vezes, ela tem dor e aí para, né? Ela não É. espera ter um resultado. É como alimentação. A pessoa fala assim, eu vou comer isso, 1 vez resolve, ou 2, ou só 1 semana, não. A gente tem que, é um hábito de vida, é É uma um rotina, hábito, né? né? Que a gente Exato. tem. I- Então, Igualmente a assim, musculação, né? A é, atividade física, por exemplo, com a musculação, ela também não é da noite para o dia. É igual as pessoas, às vezes, elas querem um resultado muito rápido, né? De é, todos os fatores, tanto para ganho, para perda, para fortalecer, sabe? Para sair de algumas condições. Então, assim, é, tudo há um prazo, né? E, sim, eu falo que o prazo saudável, né? Que a gente tem que dar. Porque as pessoas precisam entender. Hoje, né? Igual hoje eu estou querendo falar mais sobre as dores, então, assim, é porque as pessoas vêm me cobrando muito isso, né? Ah, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor no ombro, no joelho, sabe? Na coxa, no tornozelo, no pé, sabe? E as atividades, ela consegue conciliar muito bem essas dores em relação a diminuir, né? Porque a pessoa, um exemplo, vamos citar aí hoje uma articulação do joelho, que é muito comum as pessoas reclamarem, né? Hoje mesmo eu tive até uma resposta de uma aluna que ela falou, olha, qual atividade eu posso fazer para que não, ou melhor, se a atividade física dói o joelho? Eu falei, olha, não é para doer. Mas isso, se está acontecendo, tem vários fatores. Eu sempre falo que é o seguinte: primeiro, sobrecarga. Segundo, posicionamento das atividades, né? Postura e a correção de movimento, né, da articulação para poder ficar correto, né, nessas atividades. Então, tem que fazer uma correção mais delicada para quem já tem um exemplo. Olha, eu tenho uma pequena lesão no joelho e quero voltar à atividade. Existem vários procedimentos que a gente pode fazer para fortalecer é, essa musculatura e que diminua essas lesões, né? O grau aham, dessa lesão também. Não vou falar que é 100%, mas ela vai diminuir muito. Às vezes as pessoas vão ficar até sem as dores. é. Vários fatores. Outro fato também que veio a mim, né? Que foi a relação à hérnia de disco. Eu Uhum. tenho alguns alunos e eu relatei, né, uma aluna fazendo uma atividade, que é um exercício para posterior de coxa, com peso, e as pessoas assim, mas já me falaram que não posso fazer ele, ou, tenho medo. O que que eu falo para as pessoas? A gente precisa primeiro entender como executar, tá? Para que serve o exercício e qual é a carga Aham. adaptada, ou se não precisa pôr carga e fazer só mesmo a execução do movimento, até ganhar força, ganhar a postura e executar ele corretamente. Aí sim você vai ter uma melhora, vai ter uma resposta melhor. Ela vai ter a lesão? Sim.
Porém, ela vai ter uma musculatura que suporta, que dá uma estabilidade e ela não vem a sentir dor pela movimentação, ou pelo desenvolvimento do tronco, coisas assim. Então, são coisas que hoje a gente precisa ter muito cuidado, né? E voltando agora para a alimentação, vamos lá, doutora, fala alguma coisa para mim aí das alimentações aí, que até eu tô curioso, né? Sempre eu tô. Então, deixa eu te falar, uma coisa que é importante com relação à dor é o seguinte, que as pessoas têm que entender que uma das funções do músculo, porque muitas pessoas pensam assim, Nando, eu acho que você, mesmo para esse público mais acima, né? Acima de 60 anos, as pessoas pensam que a musculação é só uma questão estética, para ficar bonito. Mas não é. É também, mas o principal é a funcionalidade e a reduzir a dor. Por quê? Quando você faz uma musculação, que você está com alguma dor na articulação, qual que é uma das funções do músculo, né? Ele é sustentar e tirar a sobrecarga daquela articulação. Justamente isso, né? Então, assim, é uma coisa ligada com a outra. E aí, é o que o Nando falou, né? Assim, que a questão, o que tem a ver a alimentação com isso? Porque, assim, para a gente ter o desenvolvimento de uma massa muscular, de um músculo, o músculo é constituído de proteínas, né? As proteínas, não é só proteínas, tá, gente? Mas eu vou falar o principal componente, né? Ele é constituído de proteínas. As proteínas são constituídas de aminoácidos. Eu até trouxe, olha para você ver, um Lego, ó. Como se fosse isso aqui, ó. Cada estruturinha desse Lego aqui, ó, é uma... Eu vou ver aqui, ó. Cada uma coisinha dessa aqui, ó, é uma parte, é um aminoácido. E ele vai juntando as partes para ele compor um músculo, assim. E mais só que assim... Uma estrutura que é uma musculatura, que é como se fosse construindo uma casa, a gente colocar os tijolos, né? Então, ali são os tijolos, são essas estruturas que nós chamamos de aminoácidos, e a gente vai empilhando os tijolos, né? Para a gente construir o músculo. Porque senão não tem jeito, a gente não tem como construir músculo se a gente não ingerir proteína. Então, a gente ingere proteína para a gente ter aminoácido, para a gente construir proteína, que é a nossa massa muscular, né? Então, assim, e uma coisa que eu gosto muito de falar, por isso que eu ia falar, tem uma pessoa aqui, Nando, na minha live também teve, mas não é essa, que ela não entende, ela escreveu em espanhol e escreveu em inglês. Na outra live que eu dei, teve uma que era em italiano, mas essa aqui que lástima, não entendo. Aí, ó, I don't understand. Assim, então, assim, mas a gente vai, quem sabe ela capita um pouco, né? Então, o que acontece? A gente precisa de ingerir proteína. Só que isso é uma coisa importante, olha bem. Quando a gente vai construir uma parede, nós não precisamos só de tijolo. Nós precisamos de areia, nós precisamos de cimento e nós precisamos de água também. E a gente precisa de alguém ali para construir aquilo, né? Os pedreiros, por exemplo. É como o nosso músculo também. O que eu quero falar é o seguinte, que as pessoas acham que para a gente construir músculo, massa muscular, a gente só precisa de proteína. Mas não é. Se a gente precisa de outros componentes, assim como a gente precisa de carboidrato, precisa de gordura e precisa de outros vitaminas, minerais também. Então é um conjunto. Porque hoje eu coloquei uma caixinha e muita gente, a hora que eu vi que a live era alimentação e musculação, choveu de pergunta assim, fala sobre proteína. Gente, o músculo, ele não é sintetizado somente de proteína, tá? Por exemplo, o nosso músculo, a maior parte do nosso músculo é água. Só para vocês entenderem que a proteína é importante. A gente não sintetiza proteína sem musculação, sem o estímulo e sem o segundo estímulo. São dois principais estímulos. Um que é a musculação e outro que é a alimentação, principalmente a proteína, mas outros componentes aí, né? Exato. Então, assim, a gente vai ao longo da live falando sobre isso aí, né, Nando?
Bastante, né? Primeiro que a atividade ela vai promover, né, lógico, um desenvolvimento, uma necessidade, né, de captar proteína. A gente não pode esquecer do carboidrato, né, que a gente tem que ter fonte de energia também, né? E a gente sempre É, fala e aconselha os carboidratos saudáveis, né, para poder ajudar. O treino resistido ele é excelente, né, porque ele ajuda tanto na perda de gordura como no ganho de massa muscular, né, a musculação, falando em si, né, que às vezes as uhum, pessoas ainda duvidam, né, que a musculação pode perder peso, e eu ainda falo, é mais fácil perder peso com a musculação do que ganhar músculo. Hoje é mais é, fácil, né? Porque as é, pessoas acreditam que ele já é fácil de ganhar músculo. Não, não é. E treinem, pessoal, para ficar forte. Eu falo para todo mundo é, assim, treinem para ficar forte, que vai ser muito difícil ficar. Não é é. nada fácil. Vocês acham que vocês veem o Nando treinando aí domingo? Eu fico, ai meu Deus, eu ainda vou ser que nem ele. Um dia é meu sonho de consumo é fazer aquilo lá, gente. Porque é demais da conta. E assim, gente, não é só o Nando. São as pessoas que ele treinam. Quando você vê aquela idosa de 100 anos, de 87, levantando aquela barrinha lá, eu nem sei quantos que ela põe. É uma Dá graça, 3 gente. Isso quilos de aí cada chama. lado. Quantos? 3 quilos de cada lado na barra. Então, é muito. 6 quilos mais a barra. São Mas, 7 quilos, né, Nando? isso. 8. Então, assim, Aproximadamente isso. então, assim, gente, isso chama qualidade de vida, isso chama longevidade com saúde e autonomia, né? Então, assim, você treinar. E assim, eu já ouvi o Nando falando que ela treina com você já tem acho que uns 12 anos, 12 Nando. anos, exatos. São 12 Quer anos. dizer que eu sigo o Nando em tudo, eu sei tudo dele. Então, assim, o que é importante? Aquela senhora, ela não chegou aos 100 anos daquele jeito. O Nando não está treinando ela. Primeiro, ela deve ter uma história de vida. Eu nem sei Tem. como que é a alimentação dela. Qualquer dia eu vou perguntar para ela. Você pergunta e manda ela conversar comigo. Então, assim, gente, ela deve ter construído uma vida, né, ao longo da vida dela e agora ela está dando continuidade. Porque se ela tivesse parado há 12 anos, sentadinha no sofá porque está velha, se ela tivesse com essa cabeça, hoje talvez ela não conseguisse nem levantar do sofá, nem ir ao banheiro fazer xixi sozinha, né, Nando? Hoje eu tive uma conversa com ela, porque ela tá voltando de uma gripe, então ela ainda estava um pouco resfriada, mas ela gosta de treinar. E eu cheguei, a gente fez uma atividade e falei para ela, olha, a gente vai treinar mais leve, eu não vou usar as cargas para que ajude, não ter um desgaste tão grande para ela poder recuperar mais rápido, né? Mas ela assim mesmo queria treinar. E aí, no metade da aula, eu sentei e a gente começou a bater um papo. Eu até ia postar esse bate-papo com ela, só que eu ainda não tive tempo, né? Como eu te falei que hoje foi corrido, não deu tempo. Mas logo, logo, pessoal, vocês vão ver um bate-papo meu com a dona Carmelita, tá? Ela Ah, sentada do lado, batendo papo. E eu pergunto algumas coisas da época que ela fazia, né? Dela falar assim, olha, eu já trabalhei muito, ela gostava de fazer o crochê, hoje ela não consegue porque a visão não deixa, é. né? Leitura, ela fala também que, olha, eu não leio mais, que eu gostava de ler muito jornal, ela fala a Bíblia, as outras coisas dela também, e ela fala, olha, hoje eu sinto falta de não conseguir fazer isso. Mas as atividades, aí ela ainda diz, ó, se eu não estivesse fazendo, eu estava na cama. Ela fala dessa forma. Porque ela já E ela, não faz o crochê, não consegue ler. isso. Gente, são duas atividades que para ela com certeza são importantes. Ela já teria duas limitações, mas ela introduziu outra atividade que foi a ocupação dela e com isso ela consegue fazer muitas outras coisas, né? Então, Isso, ela assim, tem a independência dela, né? E assim, ela mesmo. Engraçado que hoje ela falou isso, né? Isso foi no dia de hoje ainda. hum, Então, assim, ela falou que, olha, eu me esforço para não dar trabalho para minha filha, que é a filha dela que ajuda a olhar ela. Ela fala assim, ó, eu preciso ter um pouco de independência para depender menos delas, sabe? Ter é, menos, porque ela já tem a rotina delas toda, trabalho, então ela tenta amenizar. Então, ela faz uma caminhada, ela esforça para fazer as atividades. Tem dia que eu chego lá, ela está deitada na cama, ela não está bem. Aí ela vira para mim, eu acho que eu não estou dando conta. Eu falei, Sara, quer fazer um alongamento? Ela, vamos. Vai que te favorece. Ela fala dessa forma. Então, assim, é bem é. interessante o jeito que ela
ela expressa, sabe? Então, assim, ela tenta esforçar muito, muito, mas muito mesmo. E não só ela, né? Os outros alunos também, né? Porque agora eles já estão, alguns alunos já estão entendendo que a atividade física está fazendo diferença no dia a dia deles, né? Por Isso. exemplo, eu tenho um casal de alunos que tem pouco mais de um mês que eu estou dando aula para eles, e ele já fala para todo mundo que o ambiente ali é bom. Que lá, o lugar onde ele treina, né? Ele não fala academia, ele fala que aquilo lá é bom para ele. Ele fala e ele fala para as pessoas. A filha dele estava comentando. Você acredita que ele fala para todo mundo que aquilo lá é bom? Que é as atividades que ele faz comigo, né? E mesmo assim, tem dia que ele chega lá, ai, minhas pernas não estão boas. Eu falei, tá, a gente treina o que der conta, né? E ele acaba fazendo tudo pela empolgação de ver, sabe, as pessoas, e assim, de interagir, que as pessoas também olham ele treinando, às vezes chegam, cumprimentam. Tem gente que dá parabéns por ele estar lá dentro da academia também. E ele fala que diminuiu um pouco as dores das pernas, que ele sentia muita dor nas pernas. Então, assim, e é um fato que eu já consigo perceber dele também, porque ele desloca com um pouco mais de facilidade. A esposa dele que treina também já desloca também com a velocidade um pouco maior, sabe? E é muito interessante ver isso no bem-estar deles, né? E assim, e normalmente, quando a pessoa treina, tem esse comprometimento de treinar, que ela tem essa rotina saudável, né, do treino, porque na verdade assim, você tem que ter uma rotina de várias coisas. Até a alimentação dela muda, né? Porque o organismo dela começa a pedir e ela começa a entrar numa rotina porque o metabolismo dela vai mudando. Então, ela tem outras necessidades. Então, por exemplo, vamos dar, essa pessoa que ficava somente sentada em casa, qual que é a tendência, gente? Normalmente, quando a gente fica sentado em casa, a gente quer beliscar alguma guloseima, a gente fica mais ansioso, a gente tende a comer mais açúcar. E tudo isso, essa alimentação errada, que você está comendo, por exemplo, mais açúcar, mais gordura que não é saudável, mais esses alimentos que normalmente as pessoas beliscam, que são produtos ultraprocessados, esses belisquetes, que eu falo, ninguém belisca cenoura, ninguém belisca tomate, ninguém belisca alface. Alguém aí belisca alface, gente? Não, né? Então, o que que acontece? Normalmente, essas pessoas, elas tendem a ter mais uma alimentação errada. E quando elas vão mudando, praticando atividade física, elas começam também a tomar uma consciência e o organismo dela começa a pedir uma alimentação saudável. Por quê? Se ela come uma coisa que demora muito para digerir, ela não consegue ter um bom desempenho na atividade física. Ela fala, nossa, quando eu como direito, a minha produção na atividade física, meu desempenho é muito maior. Então, uma coisa vai puxando a outra. Olha o quanto que é importante, vai mudando. E não só isso, né, Nando? Não sei se você costuma perguntar, como que é a qualidade do sono dessas pessoas quando começam a fazer atividade física? Às vezes eu falo que o sono é importante, né? Assim, primeira coisa que a gente conversa com os alunos, no meu caso, né, é interagir como que é a rotina deles, né? Se eles conseguem dormir bem, se eles têm olha, eu alimento bem, eu hidrato bem. Isso são as coisas que a gente tem que ter o contato quando eu inicio a aula com todos os alunos. E alguns também têm os critérios. Por exemplo, se eu pego um aluno que é diabético, a primeira coisa que eu vou perguntar é como que foi a alimentação e como está a glicemia no momento, né? Como foi a alimentação do dia. O hipertenso, a mesma coisa, né? Quando eu vou... Alunos que... Por exemplo, eu tenho um aluno com Alzheimer, então, assim, a gente tem que identificar como que ele está no dia também, se ele está com um humor legal, porque às vezes eles têm essa alteração, né, do humor. Eu não tenho, mas é um aluno com Parkinson, a gente tem que ter uns cuidados também, um pouco mais delicados, né, com eles, apesar das atividades dele não ser a melhor, ou melhor, eu vou dizer assim, a melhor seria conciliar a musculação com atividades com dança ou coisa do tipo, sabe? Para quem tem Parkinson, tá, pessoal? Eu já dou até uma dica. Às vezes tem gente em casa que tem algum parente ou amigo com Parkinson. Utiliza a musculação com dança, tá? É excelente, tá? Uma excelente combinação, tá? Vai desenvolver muito, tá? Dança e musculação.
Tá? É só Ah, é? algumas dicas, né? Para diabetes, ó. Vamos falar aqui da diabetes. O pessoal que tem diabetes, musculação com intensidade alta, tá? É interessante também, que antigamente não Aham. era, né? Os estudos hoje já comprovam melhora para quem treinou mais intenso, para quem tem Uhum. diabetes, que era É, diferente antigamente também, né? Falavam que não podia ser porque intensidade alta, hoje não. Tem que aumentar a massa muscular, ter mais músculo para poder ter um consumo maior de açúcar também, né? é, E melhorar o controle glicêmico, acelerar o diminuir o metabolismo. uso de insulina, porque, na verdade, Exato. se a gente aumenta a massa muscular, ela vai interferir no controle glicêmico, né? E então é como se assim, para falar uma linguagem mais fácil, quando você aumenta a massa muscular, como o músculo é um tecido metabolicamente ativo, ele precisa de açúcar. Então ele funciona como uma insulina, tá? Então Exato. ele vai utilizar a glicose. Então ele funciona. É claro que assim, quando a gente fala com relação à alimentação, não é porque, por exemplo, o paciente diabético, como o Nando está falando, que ele pode, né, ele vai treinar, mas com relação à alimentação também tem que ter um controle. Ele não vai comer açúcar, Isso. não vai comer açúcar, não vai comer carboidrato à vontade. Tem que ter todo um Um controle controle. entre atividade física e alimentação, horário, quantidade, tipo de nutrientes que ele vai estar ingerindo no dia a dia, né? Então, isso é importante a gente conciliar, trabalhar junto, né? Isso. Eu estou Tem no que óculos porque balancear eu estou tudo, lendo. né? É, Ah, tá. Eu nem estou acompanhando aqui, mas ó, o pessoal está falando, ó, para quem tem colesterol alto, atividade é é, interessante? Sim, mas a claro. alimentação ainda é principal. Tem que ter Aham. um maior cuidado com a alimentação, para quem tem um colesterol alto. É, A porque musculação é interessante. ela ajuda, porque a atividade física ela ajuda a reduzir o colesterol ruim, né? E Uhum. e aumentar o colesterol. A gente percebe, eu percebo quando chega um paciente com dislipidemia, com alteração do Uhum. colesterol, eu pergunto para ele, você não faz atividade física, só de ver o resultado dos exames de colesterol dele, total, HDL, LDL. Eu falo, você não faz atividade física, não, né? Eu já sei por quê, Ah. porque a gente já sabe como que está aquela relação do colesterol bom e colesterol ruim. Ele falou, eu não faço. Eu falei, então, é importante fazer. E aí, o que que acontece? A alimentação também é ruim, é precária, então aí não tem como mudar, né? Ele não faz Uhum. atividade física e a alimentação bem comprometida, o colesterol não vai melhorar. Aí ele Uhum. toma remédio, e aí, o que que acontece? Vai naquilo que o Nando começou a falar. A gente sabe que a medicação vai ter um efeito colateral muitas vezes. Algumas medicações, elas aumentam processos inflamatórios, e aí começa a dor, e aí a pessoa não faz atividade física, ela não, né? Exato. Melhora uma coisa e piora um monte de questão, né, dela própria, Exatamente. né? Deixa eu falar só uma coisinha aqui, né, que eu tenho que fazer uma chamadinha com o pessoal, que hoje eu estou abrindo as inscrições, né, para o pessoal que vai participar Pode. da minha próxima live, no dia 10 de maio, tá? Quem quiser participar, vai lá no meu perfil, tem um link lá para fazer as inscrições gratuitas. Eu vou dar algumas instruções do material que eu estou disponibilizando. Então, todo mundo que quiser participar, é só entrar lá no meu perfil, tem um link lá na bio, tá? E faz a sua inscrição. Tá? Eu vou É, dar várias dicas, vou dar algumas noções de atividades, tá? Até mesmo para fazer em casa, para sair de vários sedentarias, para aliviar as dores. Por isso que eu já comecei falando sobre as dores, tá? Eu estou focando agora em aliviar as dores, porque o pessoal está clamando muito com dores em quase todas as posts que eu coloco, tem alguém perguntando ou fazendo, né, alguma pergunta em relação, e aí, então eu não chamar mais algumas vezes no final da live aqui, mas não esqueça, tá? Link na bio para fazer as inscrições, tá? Já está aberto a partir de agora. O Nando trabalha em Uberaba, né? Mas o Uberlândia. curso dele é Uberlândia. Isso. Lá ele dá aula presencial. Mas o curso dele, gente, ele dá online também. Então, todo É o mundo, material online, o né? material
online, ele dá aula online no fora e dentro do Brasil. Qualquer lugar a pessoa consegue fazer. Eu já não estou conseguindo atender online mais, eu só estou montando os treinos à distância. Hoje mesmo eu tive que falar para algumas pessoas, olha, eu não consigo, eu não estou tendo horário. Então, assim, ainda consigo disponibilizar treino, eu converso com as pessoas, monto o treino, mando, né? Inclusive eu tenho um aplicativo com os vídeos de exercício, então as pessoas que têm interesse, quero fazer um programa de treinamento comigo, pode me procurar, pode me chamar no direct, pode me chamar no Instagram, é o mais fácil, né, de me encontrar, me manda um direct que a gente conversa, vamos estruturar e fazer os treinos também, tá? Então eu mando os treinos por aplicativo, que facilita, tem vídeos, né, demonstrando cada execução de cada exercício, que facilita um pouco mais, né, o entendimento dos treinos também, e aí dá para fazer um acompanhamento mais tranquilo, assim. Doutora, me fala um detalhe. Que tipo de carboidrato hoje é interessante para o pessoal da terceira idade usar para um pré-treino? Eles às vezes me perguntam, né? Então, é o seguinte. O carboidrato, quando a gente fala, né, de treino, ou quando a gente fala não só de treino, a gente fala de alimentação, as pessoas ficam hoje, existe assim, um medo muito grande de consumir carboidrato. Né? As pessoas têm medo de consumir carboidrato, acham que toda dieta tem que ser low carb, que não pode comer carboidrato, que o carboidrato é ruim. Primeira coisa, o carboidrato é muito importante para o nosso organismo. Por quê? O carboidrato ele é fonte de energia. Para vocês terem ideia, o carboidrato, que é a glicose, é a principal e única fonte de energia para o nosso cérebro funcionar. Então, assim, a gente consegue isso através da alimentação. O nosso organismo tem uma reserva de carboidrato também. Mas para a gente construir essa reserva, a gente tem que comer, porque não tem outro jeito. Então, a gente vem da alimentação. Então, ele serve primeiro como fonte de energia, né? A principal fonte do carboidrato. A gente tem que diferenciar os tipos de carboidrato. Tem aqueles carboidratos que é uma estrutura mais complexa, que é o amido, amilopectina, que eles são mais complexos. E tem um carboidrato que é o simples, assim. Eu vou falar um exemplo para vocês entenderem. Então, um carboidrato mais complexo é aqueles que estão presentes nos cereais, aveia, trigo, centeio e cevada, que estão nos tubérculos, que são batata doce, batata, mandioca, cará. E temos carboidrato das frutas também. Mas nós temos os carboidratos também, que é do açúcar refinado, né? Então, assim, todo carboidrato, mesmo de açúcar, ele é fonte de energia. O que acontece é que o carboidrato do açúcar, ele, além de aumentar muito a glicemia, né, o índice glicêmico, ele, quando consumido em excesso, ele é absorvido rapidamente e transforma em gordura. Né? Então, por isso que a gente tem que preferir esses outros carboidratos dos cereais e dos tubérculos, né? Então, assim, desde que seja, então você comer, por exemplo, no pré-treino, você pode, dependendo, né, do horário que você foi, principalmente para a terceira idade, acima de 60 anos, que eu não recomendo fazer atividade física em jejum, então você pode, por exemplo, se você toma como uma fruta com aveia, né? É super tranquilo. Gente, eu estou só falando isso aqui de um modo geral. Mas, por exemplo, se a pessoa é diabética, se a pessoa tem, por exemplo, sarcopenia, que é perda de peso, se ela tem excesso de peso, cada pessoa tem uma quantidade, uma recomendação de um modo geral. Isso não é uma regra assim para todo mundo, né? Mas, por exemplo, o Nando perguntou, uma aveia com uma banana, por exemplo, com uma proteína, se for o caso, é uma opção boa. Então, você pode comer um iogurte com uma banana e um pouco de aveia. Ou pode comer um pão também. Não pode abusar, né? Porque você vai precisar dessa energia. E outra questão também é que horas que você faz atividade física, né? Nossa, eu ia falar isso agora. Tem gente que treina 6 horas da manhã. Eu, por exemplo, eu treino de 5h30 a 6 horas, eu já vou. Eu, por exemplo, treino só em jejum. Mas o jejum não é recomendado para todo mundo. Né? Tem pessoas que têm muita variação da glicemia,
que faz alguma hipoglicemia, essas pessoas não podem treinar em jejum. Cada organismo é um, né? Então, assim, ou tem pessoas que, por exemplo, o Nando saiu agora do treino, chegou aqui, e tem gente que tem algumas pessoas que treinam à tarde. Então, se ela treina, por exemplo, 8 horas da noite, que horas que ela comeu? Será que ela só almoçou e foi treinar? Né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas, assim, se a pessoa come, por exemplo, uma fruta, um pouquinho de aveia, alguma coisa assim, tá bom. Então, depende muito também da hora que ela vai treinar, né? Então, assim, mas se a gente pensar num pré-treino, por exemplo, essa pessoa que treina 8 horas da noite, se ela almoça, né, e às vezes não come nada, ela pode comer, por exemplo, uma fatia de pão com uma fruta, ou uma fatia de pão com iogurte, alguma coisa assim. Eu sempre falo que é mais prático, porque tem outras opções também, né? Mas que é o mais prático da pessoa estar levando e carregando. Agora, se ela vai treinar, por exemplo, e come uma fationa de bolo, né? Ou come um monte de coisa assim muito engordurada, o treino não vai render, né? Porque ela vai estar gastando energia para digerir tudo aquilo lá. Né? Então, assim, ela não pode ir em jejum, mas não pode sobrecarregar também o organismo, né? Exato. Ixi, precisa saber, tem que ter tem que balancear, não adianta, né? E eu falo muito para os meus alunos e para as pessoas que me perguntam também, nunca zerar o carboidrato. Tá? Nunca, tanto para zerar o carboidrato, porque as pessoas pedem, eu não vou comer carboidrato. Gente, não faz isso. Tá? Não zerar o carboidrato é essencial, né? Pelo menos eu não gosto, e falo para as pessoas, principalmente os que treinam na parte da manhã. Ou eu ainda falo, olha, você vai ter que fazer uma refeição anterior, por exemplo, à noite, uma refeição um pouco mais, vamos falar, mais avantajada, porque vai treinar de manhã. Você precisa de ter uma reserva. Porque as pessoas acham que é só comer e já ir treinar, né? E não é assim que funciona. Você tem que ter reserva já de energia, né, para poder treinar. Mas é para quem treina de manhã. Quem treina no decorrer da tarde, à noite, já é diferente. Aí você já tem que fazer o quê? Com que o seu café da manhã, às vezes o seu almoço, e aí, exemplo, o café da tarde, para que seja suficiente para que você consiga treinar também, né? O que a gente tem que sempre pensar? Nosso organismo precisa de energia e de nutrientes. E todo o nosso processo do organismo, nosso metabolismo, tudo que acontece no nosso organismo, a gente precisa de energia. E a principal fonte dessa energia é o carboidrato. É a principal fonte e é a fonte de energia mais disponível que o nosso corpo tem, né? Então, assim, é importante, a proteína é muito importante, mas é importante também o carboidrato. É importante também a gordura? É muito importante a gordura também. Gorduras boas, né? Então, as gorduras boas. Porque às vezes a pessoa fala assim, então posso comer uma coisa frita? Não deve. Um pastelão, né? Então, assim, a gente tem que selecionar as gorduras, o que é bom, né? As gorduras boas, o carboidrato bom, a proteína também boa. Então, assim, tudo que é bem dosado. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, Marlene, mas é tão complicado, gente. Não é. Eu sempre falo, eu tenho um lema que é assim, o simples bem feito, ele é perfeito. A gente não precisa de inventar muita moda, né? Então, assim, faça o simples, menos changear. Mas essa regra serve para atividade física também, principalmente na musculação, né? Para que tanta invenção se o básico funciona, né? A musculação é excelente. E eu sempre falo, musculação acelera o metabolismo para as pessoas que querem emagrecer, melhora o condicionamento físico para as pessoas que precisam de força, né? Voltado para o meu público que já é da terceira idade, eles precisam muito de músculos, né? O músculo é uma reserva de energia, ele é uma reserva de saúde, né? Porque uma pessoa que tem uma musculatura, que seja da terceira idade, tem uma musculatura um pouco mais trabalhada, tem um pouco mais de músculo, se ele precisa passar por um processo aí, vamos supor, de uma doença, vai ficar um período sem treinar, vai ter que fazer um prazo de recuperação. Se a gente avaliar duas pessoas, uma que treina e a outra que não, você pode ter certeza que a pessoa que tem mais músculo, ela vai conseguir recuperar melhor e mais rápido, tá? Sem degradar tanto.
Porque o que acontece com as pessoas é que às vezes eles chegam um exemplo, acamado por alguma doença, e tem que ficar um período acamado, eles vão degradando, porque o que eles têm de reserva de músculo ele vai ser utilizado para essa recuperação, e eles ficam muito debilitados. Então, é preciso ter uma reserva de massa muscular para que quando chega um processo assim, consigam recuperar mais rápido, desenvolver mais rápido, né? Ter uma qualidade melhor quando voltar para as atividades. Então, é preciso fazer a musculação para todos, né? Não é só para um grupo, não, é para todos, né? E a alimentação também, né? Entra aí, né? E outra coisa importante também, gente, a gente trabalhar o ganho de massa muscular, a musculação, ela não só ajuda no ganho de massa muscular junto com a alimentação, mas ela ajuda também no fortalecimento ósseo, né? A gente sabe que para a gente colocar cálcio nos ossos, a estrutura do osso, ele é constituído de proteína, então a gente tem que ingerir. E a musculação, hoje os estudos mostram que é a musculação que ajuda a fixação de cálcio nos ossos. Só que é o importante também, tem que ingerir o tal do cálcio, porque o cálcio não vem do além, ele vem da alimentação. A gente, tudo bem. E outra coisa, ó, um ponto também importante aí que entra a alimentação. A vitamina D é importante? Sim, porque a vitamina D, ela tem um dos papéis da vitamina D é ajudar a fixar o cálcio nos ossos. Só que ele vai fixar o cálcio da alimentação, porque se eu não comer cálcio também, ele não vai fixar o quê? De onde que eu tiro o cálcio? Então, a vitamina D. Então, assim, é importante. E sem contar que, por exemplo, também a vitamina D, ela diminui os processos inflamatórios, né? E a gente vê que hoje, que a musculação também ela pode ajudar, que muitas pessoas hoje, a partir de 60 anos, têm, por exemplo, uma deficiência de vitamina D. Por quê? Primeiro, baixa exposição ao sol. Segundo, o organismo diminui essa produção de vitamina D. E as pessoas não consomem alimento que contém a vitamina D, né? E principalmente quando você faz a musculação, por exemplo, você tem que sair, ou você, por exemplo, no seu caso lá, se faz com algumas pessoas, que elas fazem ao ar livre, né? Aquela atividade. É sol que ela está tomando. Sol. Né? Né? Então, assim, é simples, né? Isso aí. Né? Então, assim, não tem nada de novidade. Pessoal, tem uma pergunta aqui que eu acho, Marlene, que até eu vi aqui. Uma moça falou que fez a bariátrica e está doida para voltar a treinar. Eu já falo primeiro, gente, a atividade física é a musculação para quem fez bariátrica, tá? 0 aeróbico, 100% musculação de intensidade alta, tá? Porque o consumo de gordura é excepcional. Então, só a sugestão, já corre para a academia, tá? Corre para a academia, vai fazer musculação, esquece o aeróbico, musculação, alimentação e vai ser feliz, tá? Diminui a flacidez, diminui a taxa de gordura, ganha músculo, tem saúde, né? Ainda tem a harmonia do corpo, porque ele não vai ficar com tanta flacidez por causa da perda, né? Que ela já gera uma perda muito rápida. E você fazendo essa musculação, ela retarda um pouco essa perda em processo rápido, mas porém você ganha massa muscular, diminuindo a flacidez, tá? Só essa dica que perguntaram aqui. Vamos lá. Não, é verdade. Para bariátrica, a pessoa perde também muito massa muscular, a pessoa fica muito flácida, né? Então, a musculação, gente, é para dar aquele enchimento ali e encher de músculo. Se a pessoa ganha peso com músculo, não tem problema. Músculo é saúde, e o músculo pesa mais. Por isso que a gente faz musculação, a gente sobe na balança, aumenta, porque o músculo pesa, né? Então, assim... E aí, outra coisa, quem fez cirurgia bariátrica é fundamental continuar com acompanhamento nutricional. Por quê? Porque a gente precisa de acompanhamento e reeducação alimentar. Porque, assim, se a pessoa não faz o acompanhamento nutricional, não faz atividade física, ela não vai ter esse controle aqui da saciedade, né? Então, ela volta a comer tudo e o reganho de peso é muito comum, tá? Tem uma pergunta aqui, olha, quanto tempo de sol é por dia e qual o melhor horário?
a pessoa, se ela tomar 10 minutos de sol, pior que é um dos piores horários, 10 horas da manhã e 15 horas, ela fica 5 minutos de manhã e 5 minutos da tarde. Com essa disciplina, ela já consegue. A questão é que normalmente a gente passa protetor solar. Aí com protetor solar não tem um efeito. Tem que ser o banho de sol, esticar lá. Sem exposto, né? Com exposição. 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde. Claro que aí a pessoa, quando é uma pessoa muito branquinha, que tem algum risco, assim, aí ela tem que tomar um certo cuidado. Mas é esse tempo. 5 minutos, 2 vezes ao dia, naquele sol de 10 horas da manhã e 10 horas da tarde. Isso, assim, às vezes a pessoa fala, mas não tem risco de ter câncer de pele? Às vezes a pessoa come tanto ultraprocessado, que é muito maior risco de algum tipo de câncer, que tem tantas substâncias químicas, que aí ela deixa de tomar o banho de sol dela, que também é bom, né? Por causa disso. Então, assim, é tudo com moderação, não é nada exagero de ficar quarando no sol horas e horas a fio, né, gente? Eu já falo que, assim, tem alguns estudos que falam que o melhor horário é o horário crítico, né, do sol, né? Que seria entre 10 e 15 horas, né? Seria um ideal. Só que, assim, não para ficar lá estorricando, mas é o sol que funciona para a vitamina B, né? Seria para conseguir sintetizar ela na pele, né, no organismo, é preciso tomar o sol, que é aquele sol que tem radiação. Então, assim, não é uma exposição longa, né? Vai lá 3, 4, 5 minutos, ótimo, naquele sol que vai conseguir passar ultrapassar, né? Sem o uso do protetor, né? Não é todo momento, é pouco prazo, mas é interessante usar. E assim, nós temos que pensar que muitas coisas vão se ligando e trazendo benefício para a saúde. Porque quando a pessoa tem uma dose boa de vitamina D no corpo, a gente sabe que a vitamina é precursor dos hormônios de substâncias que vão estimular o sono. Então, o que acontece? Ela vai dormir melhor também, porque os níveis de vitamina D aumentam, ela vai aumentar a síntese de substâncias que vão levar ao sono, então uma coisa vai melhorando. Então, não é só para os ossos, né, para ela, mas também para a melhora do sono. A gente sabe que se ela melhorar o sono, ela vai ter mais disposição e as coisas vão tudo se ajeitando. Tudo tem um porquê. Só que às vezes a gente faz tudo, as pessoas fazem errado e falam, ai meu Deus, o que não está funcionando? Né? Porque está fazendo, às vezes é uma coisinha que vai puxando. Isso aí é eu costumo falar não, na verdade o nosso mecanismo, o nosso corpo é uma máquina que é tudo interligado. Se uma coisa não funciona bem, vai estragando várias coisas. Vai desencaminhando, né? É que nem uma laranja podre no cesto. Se você não tira, ela vai estragando o resto, né? Exatamente. Ixi, tem que ter o maior cuidado, né? Olha, voltando para a musculação, né, de novo, né? Teve algumas perguntas aí falando sobre lesões, né? Olha, eu falei no começo, né, que a musculação ela consegue diminuir os graus de lesões, né? Não vou falar que ela é 100%. Em alguns casos já não é mais possível fazer o retrocesso, né? Voltar o que era... Mas é possível que se você tem uma musculatura boa hoje, você consiga preservar vários momentos, ou várias situações para a sua articulação. Vamos falar aí da joelho, que é a mais comum, né? Tem quadril também, que as pessoas têm muitas dores. Que consiga fazer um trabalho de fortalecimento muscular em volta dessa articulação, para que consiga depois estabilizar mais. Ela dá estabilidade para a articulação. Você utiliza cada vez menos a sobrecarga só para a articulação e joga um pouco mais para as cargas para o músculo, né? E nesse ponto você começa a estabilizar e não começa a sentir tanta dor. Né? E isso acontece demais com o idoso. Hoje mesmo eu estava dando aula para mais um aluno, ó, são fatos, né? Hoje eu vou falar muito do que... Hoje foi muitas aulas, então assim, eu tenho alguns fatos para falar de hoje. Uma aluna, ela chegou com uma inflamação no ombro, né? Ela falou, olha,
até que as pernas estão indo muito bem, mas as minhas costas estão muito doloridas, né? Eu falei, tá, tudo bem. A gente vai fazer o treino, se conseguir fazer o superior, a gente treina. Eu falei dessa forma. Porque eu não desmotivo e nem falo, ó, nós não vamos fazer, a gente vai tentar. Sempre eu falo isso, para poder não desmotivar, não dar a possibilidade do aluno falar assim, não, então eu não vou fazer não mesmo, né? Não, nós vamos tentar. E ela treinou, e ela falou, olha, eu ainda perguntava a todo momento, não, tá conseguindo fazer? Ela também, esse aqui tá. Aí esse também. E aí foi dando segmento, a gente terminou a aula. Na hora de ir embora, ela virou para mim, você acredita que não tá mais duro, assim, a musculatura? E eu falei assim, olha, tá vendo? E se eu não tivesse te insistido, tivesse disponibilizado para a gente fazer, você tinha ido embora com isso do mesmo jeito que você chegou. Então, assim, hoje eu mudei a vida dela. Porque assim, a atividade, ela desenvolveu, lógico, isso não é uma regra, né? Vai ter gente que vai chegar para fazer a atividade e vai falar, nossa, não é possível. Se não é possível, tudo bem. Mas se é, gente, não desiste. Usa a atividade, usa um alongamento, tá? Vamos tentar diminuir as dores. Outras dores que as pessoas clamam muito também, que é a da coluna, né? Por má postura na hora de sentar, uma má postura para usar o telefone, que o pessoal usa demais. A musculação, se vocês treinam ela e deixam a musculatura um pouco mais forte, é mais fácil de você se corrigir. E não fica tão cansado, ficar naquela posição correta por um tempo maior, né? As exposições das pessoas para pegar alguma coisa do chão também, né? Então, assim, eu corrijo demais essas posturas das pessoas na hora de pegar alguma coisa no chão. Chega a ser chato. Ixi! E eu falo para ele, gente, isso não é para fazer, não, eu falo isso durante as aulas, né? E não é para fazer isso errado em casa. Faz certo aqui comigo e em casa faz errado. Aí uma aluna minha me machucou uma vez, foi pegar alguma coisa no chão e chegou lá, e agora tá doendo. Eu fui, alongamos, fizemos um procedimento para recuperação e ela voltou, né? E ela falou assim, você vai pegar errado mais alguma vez? Ela, não, agora eu prometo para você que eu não erro. Inclusive, ela disse que teve que pegar o mesmo material, um período depois, ela falou, a primeira coisa que eu lembrei foi da postura, para não machucar. Então, hoje a postura, a musculação ajuda muito, tá? Então, precisa ter músculo, não só para a saúde, como para poder proteger, né, o corpo também em si. A alimentação, sono, a hidratação, que as pessoas às vezes esquecem, né, que a hidratação é importante demais. Sobre a suplementação. Ó, uma pergunta de uma aluna que ela me fez essa semana, e era para falar com você. Eu acho que você chegou a falar na última aula. Ela queria saber sobre a creatina, né? Ela queria saber qual seria o melhor momento, o melhor horário para tomar. Eu sempre falo que não existe melhor horário, né? Ela pode ser usada de qualquer horário. Mas vamos o que você tem a dizer, né? Então, a creatina, né, é um aminoácido, a gente tem ela na carne vermelha, né? Tudo, isso. Mas assim. Mas principalmente quando a gente fala de pessoas acima de 60 anos, eles têm uma diminuição de consumo de fontes de creatina, de carne vermelha, tudo, né? Mas ela é super imprescindível mesmo para a gente, como chama, para a síntese de massa muscular. Né? Então ela ajuda bastante na síntese de massa muscular. Ela obrigatoriamente precisa ser suplementada? Não. Mas como normalmente o consumo é baixo, então a gente acaba precisando de suplementar. Assim como às vezes proteína também. Quando a gente fala no público acima de 60 anos, então a gente fala muito de suplementação, né? Assim, por exemplo, uma pessoa jovem não tem essa necessidade. Eles suplementam porque, assim, não precisa. Mas maior, né? Mas acima de 60 anos você acaba tendo uma dificuldade. Então a creatina, você pode estar tomando ela de manhã ou à noite também é uma boa opção, né? Então assim, por exemplo, no pós-treino, que aí o pós-treino, você vai estimular mais a síntese de massa muscular, né? Porque a síntese de massa, durante o treino a gente não sintetiza proteína. Mas no pós-treino, aí você começa a sintetizar. Então, normalmente você pode ingerir de 1 a 5 gramas de creatina no pós-treino à noite. Porque a gente sabe que à noite o nosso organismo continua sintetizando proteína, né? Durante o sono. A gente produz, durante o sono a gente sintetiza proteína. Então, assim, desde que tenha um estímulo. Então, se eu ingerir a creatina,
então pode ingerir logo depois do treino, a sua porção de creatina. E não esquecer da hidratação, porque a creatina, para mim, ela sem água não funciona. Não, tá? não é. Sem água, ela não funciona. O músculo é constituído de líquido, né? Água. E quem ajuda a abrir colocar essa água para dentro da célula, gente, é a creatina. Ela vai conseguir abrir as portas para entrada de água para dentro do músculo, e com isso você vai ter um trabalho de ATP, né, que vem o processo de adenosina trifosfato, vai fazer com que você faça as ligações e consiga uma força maior, né, que são movimentos do músculo, né? Então, isso. A creatina é importante, mas sem a hidratação, gente, praticamente, no meu ponto de vista, ela é inútil, se não tiver hidratação. Então, não esqueça. Tá? E ela ainda tem outros fatores. Hoje tem estudos também que ela ajuda na parte cognitiva, né? Também, ligações. Ela tem um papel ela é excelente. Isso, ela é excelente hoje. Então, assim, claro que não é só isso. É igual, por exemplo, a musculação também, gente, tem um efeito muito favorável no cognitivo, no equilíbrio, né? Então, assim, é um todo, não é só na questão física, é no cognitivo também, tá? A musculação, a alimentação, todos esses nutrientes que a gente deve estar ingerindo no dia a dia, é como musculação. Você não faz musculação uma vez por semana. Você vai ter resultado? Até que tem, mas não é aquele esperado como a gente deveria. A gente não come todo dia? Como assim? A pessoa que come tranqueira, guloseima todo dia, come saudável todos os dias, né? Então, assim, faça musculação todos os dias. E olha, não é aquela questão, eu não gosto. Gente, eu não gosto de fazer um monte de coisa, mas a gente faz, né? Então, assim... igual tem... E pensando que é para nossa saúde, é que nem eu falo. Envelhecer não é uma escolha. A gente vai envelhecer. A escolha é como eu quero envelhecer. Eu quero envelhecer com saúde, com disposição, com autonomia, ou eu quero envelhecer dependente, com algum problema de saúde, porque os problemas de saúde eles podem aparecer, mas num grau mais intenso ou menos intenso. É igual, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não quero depender da minha filha quando eu ficar velha. Eu pergunto, a senhora faz alguma coisa para não depender? Tem uma alimentação saudável? Aí eu vejo, a pessoa está com diabetes descompensada, está obesa, fica sentada na frente da televisão, não bebe água. Como que ela não quer depender se ela não faz nada? Então, existe, assim, uma coisa que não bate com a outra, né? Esse aí entra o famoso sedentarismo, né? Hoje eu falo muito para as pessoas e debato em cima da musculação. Por quê? A musculação hoje, ela consegue salvar as pessoas de praticamente tudo isso que você falou agora. Porque a musculação, ela aumenta a sua vontade de alimentar saudável para quem treina. Ela estimula você a hidratar melhor. Ela consegue tirar você do sedentarismo, porque, exemplo, você que é ativo, você começa a se estimular mais, você tem uma sensação, liberação hormonal, então são vários fatores. A musculação hoje ela favorece no níveis de testosterona, principalmente para o homem, né, que já começa a degradar isso a partir dos 50 anos, já começa a ter uma queda muito brusca. A musculação ajuda demais pessoas, as pessoas que precisam. A mulher, se chega na menopausa e fala, eu não posso fazer atividade, gente, aí é que ela tem que fazer, tá? E outra, se precisa fazer reposição, gente, entra, faz a sua reposição e faz a sua atividade, porque sem atividade você não vai ter estímulo, então, precisa, tá? A maioria das vezes as pessoas que estão, com o exemplo das mulheres, né, que estão na menopausa, né, que eu escuto muito, né, porque a menopausa ela tem várias fases, né, com as pessoas. E a musculação, ela vai fazer com que isso aí priorize com uma suavidade melhor, né? A recuperação é com mais uma suavidade, né? Porque até baixar todos os nivelar todos os hormônios, fazer com que ela tenha, que o corpo chegue a um nível certo de tudo, a musculação ajuda a compensar isso. E mais rápido, né? Ainda ter um físico legal, melhor humor, vários fatores, né? Ô, Dando, tem uma pergunta aqui, uma pessoa falou, eu quero envelhecer saudável e com disposição. Todo mundo, mas a gente tem que fazer por onde.
Mas tem uma pergunta aqui muito interessante. Quem não anda deve fazer o quê? Né? Então, assim, de atividade física. Eu acho que é uma pergunta. Seria Tem cadeirante? solução. Seria um cadeirante? Solução. Eu não sei. A pessoa falou quem não anda. Vamos supor que seja um cadeirante, seja um cadeirante? Ou amputado, tá, tudo né? Bem. Gente, musculação por cadeirante hoje é normal. É muito fácil hoje trabalhar com cadeirante. Sabia? Muito. Olha só, gente, hoje tem adaptação para tudo. É muito prático, muito prático. Eu hoje trabalho com algumas pessoas que têm... Eu tenho 2 alunos com AVC e cada um deles tem um lado que foi paralisado. Um tem um lado direito, o outro tem um lado esquerdo. E para muitos, agora não dá para fazer mais a gente, eles fazem tudo, tá? Tudo na musculação. E, mas tem déficit? Tem déficit. Só que eu faço diminuir esse déficit ao máximo, tá? E as pessoas às vezes não acreditam, mas eu trabalho trabalhos de força com essas pessoas, tá? Que é onde elas conseguem desenvolver, porque um lado dependendo do outro, para conseguir realizar alguns movimentos, e isso estimula o lado que não tem tanta força, e aí ele começa a adquirir também, começa a melhorar a parte cognitiva e tudo, né? O domínio de tudo. Então, é possível? Sim. E eu aconselho, a musculação é excelente. Quem não gosta de musculação, cadeirantes, tem a opção da calistenia, dá para fazer muita coisa também. Tem o pessoal que gosta do cross, né? Eu não sou a favor do cross, eu não gosto, particularmente eu. Mas eu não vou julgar que não faça, eu sou dessa forma. Então as pessoas têm que procurar as atividades que se dedicar, né, ao que conseguem fazer. Tá? Então, se a pergunta era essa, né, para um cadeirante, ótimo. Uma pessoa acamada, ela pode treinar? Tá? Já me fizeram a pergunta dessa forma. E eu falei sim, ela é possível. É porque as pessoas às vezes não acreditam que levantar um braço, virar o tronco, tentar erguer o tronco ou coisa do tipo, isso não é uma atividade? Se fizer em rotina, sim, gente, é atividade. Tá? E isso pode melhorar muito o ganho das pessoas e a recuperação após cirurgia ou coisa do tipo. Isso, gente, tem que treinar. Por exemplo, se for uma pessoa, uma amputada, né, de perna ou um cadeirante, ela tem condições de treinar o membro superior, abdômen, braço, né? Então, assim, ela tem condições, desde que ela tenha um cognitivo preservado, ela vai dar a resposta. E uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer, no caso dessas pessoas, a musculação, ela não vai aumentar só a massa muscular, mas ela vai fortalecer o coração, sistema circulatório e o sistema pulmonar. Então, assim, tudo isso aí vai ser fortalecido, porque a musculação ela vai agir em todos os sistemas. Só de melhorar a respiração, ela já vai ter um ganho de vida muito, tá? Muito grande. E claro que nesse caso a alimentação tem que ser adaptada. Por quê? Porque às vezes o gasto energético com a atividade física é um pouco menor, e aí a gente tem que adaptar para ela também não ganhar peso excessivo, né? Porque senão acaba sendo. Hoje a população... Pode falar. Alguém perguntou, Marlene, o que tu indica para eu programar o meu envelhecer? São 3 coisas. 3 pilares. A Bela falou 3 pilares que eu faço. Atividade física, e hoje eu já sou adepta da musculação. A alimentação saudável e o sono de qualidade. Dentro dessa alimentação saudável, gente, eu sempre, assim, o básico do básico do básico da alimentação saudável é assim, descasque mais e desembale menos. Se você tem essa teoria, você já ganhou bastante. Claro que tem as particularidades, né? Treino aeróbico. Aqui, ó. Nanda, é sua. Treino aeróbico adianta para alguma coisa ou é melhor fazer só musculação? Bom, o treino aeróbico é condicionamento aeróbico. Excelente, excelente. Eu nunca dispenso. Porém, você tem que ter os critérios. O que você está querendo? Qual que é o seu foco? Você é um corredor? Então, foca no aeróbico para corrida. Não deixa de fazer a musculação, tá? Se for o caso.
Ah, tá, não, eu faço musculação e me falaram que o aeróbico é melhor. Não, isso aí já é outro fator. Para mim, a musculação ela é a melhor atividade, por quê? Ela representa e faz a preparação para qualquer esporte, tá? Ou seja, então, para você ter uma noção do tanto que a musculação é importante. Ela prepara um jogador de futebol, ela prepara um jogador de tênis, ela prepara um jogador de basquete, ela prepara a quem faz natação, lutas. Então, tudo precisa de uma base. E a base quem dá é a musculação. Então, eu falo para vocês, musculação em primeiro, eu preciso do aeróbico, joga o aeróbico em segundo. Tá? Põe a musculação em primeiro e o aeróbico em segundo. Só isso. Não precisa tirar o aeróbico. E não precisa fazer nada em excesso. Tá? Musculação, minha sugestão é 3 vezes por semana. Se puder fazer o aeróbico 2 vezes, seria excelente. Tá? E não precisa ser loucura de 3, 4 horas de atividades, não. Gente, de 30, 40 minutos é suficiente, tá? Para ter uma atividade semanal tranquila. Ô, Dando, tem uma pergunta aqui também que é bem sua. Tenho cirurgia de ligamento cruzado e hoje estou com o menisco rompido. Estou treinando 3 vezes por semana por indicação médica. Porém, sinto dores noturnas no joelho lesionado. É o suficiente 3 vezes por semana? Depende muito da intensidade, né, que é feito o treinamento e como que está essa situação, né, dessa situação. Porque às vezes ele está numa situação muito delicada, tem que ter cuidado, tem que ajudar, tem que procurar ainda exemplo. Ainda está fazendo a físio, porque eu falo muito isso, porque as pessoas às vezes pulam essa parte da físio. Chega com o fisioterapeuta, fala para ele, olha, eu vou entrar com você e o auxílio com a musculação. Você quer dar alguma sugestão para entrar em consenso os dois? Perfeito. Se não, assim que terminar a físio, já encaminhando para a musculação, aí sim, você vai ter um resultado melhor. E sobre as dores, tem que identificar. Se está muito delicado ainda a situação da lesão, e não está conseguindo alongar muito, então você tem que diminuir algumas atividades, ou as cargas, né? Ou melhorar o ângulo de alguns exercícios. Um exemplo, um stiff, às vezes um exercício posterior, como uma cadeira flexora, você vai ter que diminuir. Tá? Ou fazer algum processo, faz o que eu te falei, às vezes conversar com o seu fisioterapeuta para entrar em consenso também, porque eu trabalho com alguns fisioterapeutas e a gente tem um consenso muito interessante, porque eles também podem opinar, sabe? E eu também falo para eles, olha, eu sugiro que a gente trabalhe assim. O que vocês colocam? Aí a gente entra na discussão e faz um consenso dos dois e fazemos o melhor para o aluno. Né? Então, tem que ver. Não dá para falar de alguma coisa sem ter uma avaliação complexa, tá? Mas 3 vezes por semana pode ser super interessante. Tá. Alguém perguntou aqui o que vocês falam sobre o Ora Pronobis. O Ora Pronobis, muita gente nem conhece. É uma folha, é uma planta, né, que é muito utilizado em Minas, agora já estendeu para o Brasil inteiro. Por quê? Ela é muito rica em proteína. É uma proteína de origem vegetal, é muito boa. E você pode estar consumindo diariamente em diferentes formas. Eu consumo bastante, eu tenho inclusive em casa, mas é uma proteína também, a Ora Pronobis é bastante rica em proteína, tá? Então pode consumir à vontade, que vai te fazer bem aí. Posso fazer 30 minutos de esteira após a musculação ou aeróbica após a musculação anula o treino? Tá, essa eu vou responder pedir aqui, ó. Pode fazer sim, não anula. Eu só sugiro, por exemplo, se você faz para perda de gordura, se você tiver como fazer a intensidade da musculação maior e guardar a energia para fazer um aeróbico de 30 minutos, vamos supor, quem treina de manhã, fazer no final da tarde, perfeito. Se não, pode ser após o treino, tá? Não tem problema, mas a estratégia melhor seria essa, assim, em horários diferentes de estratégia. Treino de manhã, faço aeróbico à tarde, ou o contrário, faço aeróbico de manhã e treino à tarde. E nisso aumenta a intensidade dos treinos, porque se você não precisa reservar energia para o aeróbico, você pode treinar mais. Tá? Gasta mais energia na musculação, tenta subir um pouquinho a carga, melhora, conversa com o seu professor se tiver dúvida, pede ele para te orientar e pode aumentar a carga e manter isso aeróbico, tá? Tá. Aqui a Linda perguntou, não ando
e tem uma péssima qualidade de sono. Linda, eu fiz uma live, ela está gravada lá no meu perfil no Instagram. Veja a minha live eu falei só como você pode melhorar a sua qualidade de sono sem usar medicação. Se você fizer tudo que está na minha live, vai lá no meu perfil e procura. Eu fiz essa live semana passada. Vai lá que você vai lá. Porque é um assunto para uma live. A gente não vai conseguir te ajudar. Mas vai lá no meu perfil, linda, que você vai ter a resposta e vai dormir melhor, né? Tá lá. O que mais? Deixa eu indo aqui. Tem gente perguntando onde que a gente trabalha. O Nando, ele vai falar do curso dele, ele trabalha. Eu vou falar porque eu já vou falar do curso dele. Eu trabalho em São José dos Campos, faço atendimento aqui presencial, mas eu também faço atendimentos online. Quem quiser, só ir no meu link da bio lá, que tem todas as informações dos atendimentos, acompanhamento nutricional online e presencial. Agora o Nando já fala aí onde que ele trabalha, do curso dele também. Bom, eu vou falar da cidade, né? Então, eu trabalho em Uberlândia, presencial, tá? Online eu não estou fazendo atendimento, eu ainda monto os treinos à distância. Tem um programa de treinamento que eu estou lançando agora, vai ser no dia 10 de maio, né? E, inclusive, está aberta as inscrições para uma aula que eu vou disponibilizar para mostrar o trabalho, né? Tá? Quem quiser fazer a inscrição, está aberta já um link lá na minha bio também. Tá? É só entrar lá, fazer as inscrições, é gratuito, tá? Vai ter uma live eu vou demonstrando algumas atividades, vou explicar, a gente vai conversar bastante, tá bom? Tudo gratuito para vocês, para quem fazer a inscrição. Tá? Então aproveita, faz a inscrição, aproveita, vamos bater um papo lá, vamos mostrar algumas atividades. Tá? Eu sou de Uberlândia, para muita gente ainda não sabe, Uberlândia é Minas Gerais, tá? E aqui que eu atendo meus alunos, é Uberlândia, tá bom? Tem alguém aqui perguntando se a musculação, que faz pilates e se ajuda na musculação. Olha, ajuda um pouco, sim, mas a musculação eu sempre priorizo, tá bom? Então, assim, sempre, gente, eu vou falar por mim, tá? Quando eu era menor, eu fui jogadora de vôlei, jogava vôlei. Depois, eu comecei a correr. Sempre corri muito. Olha, eu corri durante muitos anos. E eu amo correr. Eu corria todo dia 10 quilômetros. 10 quilômetros. Todo santo dia, de segunda a segunda. E aí, depois eu tive um probleminha no joelho, parei. Só que assim, eu mantinha o meu peso, né? Assim, nunca... eu era gorda, mas aí eu... gordinha. Aí, depois eu resolvi. Eu falei, não, agora eu vou fazer musculação. E eu não gostava de musculação. Agora, e eu não, assim... Falar que eu não gosto, não. Eu sinto falta da minha corrida, né? Mas o que acontece? Hoje eu faço musculação e eu vejo o benefício, por exemplo, eu tinha um pouco as dor no joelho, hoje eu não tenho dor no joelho. Às vezes eu tenho dor aqui no braço, mas, por exemplo, mas isso não me incomoda. Eu vou lá, faço exercício e eu começo a ver o meu corpo, como está mudando a minha disposição, eu durmo super bem, a minha alimentação. Então, assim, hoje eu faço musculação 5 vezes por semana. E os outros dias eu faço uma caminhada. Então, assim, a musculação, eu não gostava, e eu realmente tinha uma resistência, e eu não fazia. Hoje eu faço, eu tenho prazer e eu vejo mudança no meu corpo. Né? De tudo, a disposição para todos, né? E o que a gente tem que pensar, e o que me levou a fazer a musculação com tanta assiduidade, foi o seguinte, eu quero viver até 100 anos, né? Eu quero viver até 100 anos. Eu quero estar com 100 anos, eu sei que eu vou perder massa muscular, mas quando eu estou fazendo essa minha reserva de massa muscular, ela vai me ser útil muito daqui a uns anos. E como eu quero envelhecer de uma forma saudável, eu estou fazendo essa reserva de massa muscular. E uma coisa que é importante, todos nós perdemos massa muscular, mas quando a gente faz essa reserva e continua fazendo essa reserva,
a perda é um processo mais lento, tá? Ele é mais lento. Eu sei, isso, gente, eu trabalho com paciente idoso há muitos anos, eu vejo aquele paciente que está lá com 90 anos, que sempre fez atividade física, que às vezes a gente tem uns que fizeram a vida inteira, a recuperação dele, a disposição dele com 90 anos é diferente. A resposta dele a qualquer tratamento é diferente. Só que assim, a gente tem que começar para daqui a uns anos a gente ter esse retorno. A gente não consegue da noite para o dia. A gente tem que trabalhar e trabalhar, que vai valer a pena daqui a uns anos. Exatamente. Muita gente hoje ainda... É porque muitas pessoas associam a atividade física e a musculação para a estética, né? E esquece que a população está envelhecendo. Gente, olha, a população hoje está assim, a média de envelhecimento é muito alta e as pessoas às vezes não estão se preocupando com isso. Ou quando se preocupa já quando não tem uma solução, quando a solução já está muito difícil da gente conseguir ajudar, né? Porque você já pega a pessoa debilitada, olha para você ver o grau de obesidades hoje, gente, de diabetes, de hipertensão, de Alzheimer, tudo, quase tudo isso tem influência da alimentação errada, do sedentarismo. Então as pessoas precisam entender que tem que sair desse sedentarismo, que elas precisam ser ativas, que elas precisam mudar as alimentações, né? Porque sem alimentar não adianta também. Porque as pessoas dizem, eu já treino, então não preciso fazer alimentação. Não, precisa fazer alimentação sim. E quem quer um resultado melhor, precisa mais ainda, né? Tem que a gente... uma pessoa escreveu aqui, Silvia, preciso ganhar massa muscular, faço musculação 4 a 5 vezes por semana, mas sou idosa e sei da importância do aeróbio, mas vou me planejar fazer essa atividade em horário diferente. Isso mesmo. Não só fazer aeróbio, musculação, a gente precisa de ganhar massa muscular, mas a alimentação também é fundamental para a gente intensificar esse ganho de massa muscular. Continua assim e se organize, é isso aí, Silvia. Continua fazendo atividade física e persistência, né? Tá muito bom. Com certeza, né? Musculação é a melhor atividade, né? Eu bato o pé, as pessoas mas você fala tanto da musculação. Gente, musculação para mim hoje é saúde. Se vocês verem o tanto de benefícios que eu tenho com os meus alunos hoje, as pessoas que me acompanham, né, que me acompanham no meu perfil, vê eu postando vídeo dos meus alunos, pode olhar vídeos anteriores e ver vídeos atuais, vocês vão ver o tanto que evolui, tá? E olha só, quem puder começar a musculação mais cedo, aproveita, gente. Vai para musculação. Não é só para ter um corpo bonito, não. É para ter uma saúde, um envelhecimento saudável. Vocês podem evitar tanta coisa. Olha, por exemplo, vocês podem diminuir a chance do Alzheimer. Pode diminuir a chance de ter diabetes ou chegar a ser diabético. Eu tenho Marlene, tem uma aluna que esse é um relato que eu achei interessante. Ela treina comigo há 12 anos. E ela agora tem 60 anos. E tá assim, ela fala, olha, você acredita que eu tô pré-diabético? E eu falei, como assim? Você come tão bem? Ela, pois é. O metabolismo desacelerou, perdi um pouco de massa muscular. E o que eu faço agora? Porque a doutora queria me dar uma medicação e eu não quis tomar. Ela estava com a glicemia em jejum a 120, né? E o normal é entre 90 e 100, né? Que é a média hoje. E aí ela falou assim, o que você tem de estratégia? Porque eu não vou tomar a medicação e eu falei isso para a médica. Eu virei para ela e falei, olha, já vem um bom tempo que você vem reduzindo as cargas, vem reduzindo a quantidade de treino, eu estou muito cansada, não quero treinar isso, não quero treinar aquilo. E eu disse para ela assim, nós vamos mudar isso aí, tá? Nós vamos fazer assim, você vai aumentar a intensidade dos treinos comigo aqui, né? Lógico, eu proporcionando para ela. Nós vamos treinar muito mais, tá? Dentro do limite dela, lógico. E vamos fazer um teste. E ela começou a melhorar a alimentação. Em um mês ela voltou lá. Glicemia em jejum 91. Né? Então ela falou assim, sem tomar medicação. Ela melhorou a alimentação, aumentou as intensidades dos treinos.
né? Agora ela passou pela segunda vez, né? Mais um segundo retorno, ela já melhorou a alimentação mais um pouco, porque ela estava comendo muito restrita, agora ela já consegue comer melhor. Aumentou a massa muscular, tá? Aumentou bastante, porque ela estava chegando muito debilitada. Por que ela não estava conseguindo render mais no treino? Ela não queria treinar mais pesado, ela queria treinar menos. Sempre me reclamando alguma coisa do tipo, né? E eu também tenho que adequar e entender que a realidade do aluno, se ela não está conseguindo manter, eu tenho que diminuir a intensidade. E isso aconteceu, só que ela percebeu que no contexto todo, fez com que o metabolismo desacelerasse, se aproximou do diabetes. Hoje ela voltou normal, hoje ela não chegou a usar insulina, não chegou a usar nenhuma medicação, só melhorou a alimentação e aumentou a massa muscular. Tá? Ela teve um ganho de massa muscular agora significativo. E as pessoas que acompanham o meu perfil vão perceber, porque apesar que acho que eu não cheguei a comentar sobre ela ter a diabetes, né? No caso, de pré-diabetes, no caso, né? E hoje ela está saudável e sem medicação. Só faz um controle da alimentação. Ela não come açúcar em excesso, não come carboidrato em excesso também, né? É igual ela falou, ela tirou fritura, tirou os industrializados, ela diminuiu o máximo. Então ela está comendo um pouco melhor agora e está tendo um resultado excelente. É porque o efeito da atividade física, o ganho de massa muscular, que melhorou esse metabolismo de carboidrato. Tem uma pessoa perguntando aqui, olha, quanto leva para começar a ganhar massa muscular? Tenho 55 anos. Gente, isso é muito individualizado, depende. É relativo, né? Da intensidade, da alimentação, de tudo, de como que tá. De quanto que ela tem de gordura, né? De massa gorda e massa magra. Não tem uma previsão. E um detalhe, o que é diferença para essas pessoas? Porque às vezes elas não veem, né? Então, assim, às vezes melhorou e ela, mas isso não é diferença. Isso é diferença, porque às vezes as pessoas não sabem observar isso. Então, são critérios que têm que ser avaliados também, sabe? Muitas pessoas não sabem disso. Então, precisa ter avaliado a musculação, a intensidade de treino, a regularidade semanal, a alimentação, a hidratação e o sono. Aqui, a Silvia está perguntando, que ela falou que é nova, ela quer saber da live. Eu escrevi, Silvia, qual que é o meu perfil? Eu escrevi aí, @doutora Marlene Chaves. Depois você me chama no direct, Silvia, que aí eu te ajudo a você achar a live, tá bom? Eu te ajudo, não tem problema nenhum. A gente vai resolver o problema do sono. É isso que é importante aqui, a gente vai ajudar, né? Vocês aqui, né? Eu estou vendo aqui, tá achando mais alguma pergunta aí? Então, quando não tem perguntas, quando você vai olhando, eu vou falando aqui de novo. Gente, tem um link na minha página hoje, lá, foi aberta agora. Quem quiser participar, é gratuito. Vai participar da minha aula, né? Na próxima semana, na outra semana, no dia 10, vai ter uma aula. Dia 10 de abril, que horas que vai ser? 10 de abril, vai ser às 20 horas. Tá? 10 de abril, às 20 horas, vai ter uma live comigo. Tá? Vou falar sobre o meu programa de treinos, tá bom? Vou dar as dicas para vocês, para quem quer conhecer meu trabalho, porque muita gente só viu os vídeos, né? Então eu vou explicar, vou falar alguma coisa. Então, só que para isso eu quero que vocês façam a inscrição, ela é gratuita. É só entrar lá no meu perfil, acessar o link e fazer a sua inscrição, tá bom? Vamos lá, a gente vai aprender. E eu vou falar um pouco sobre as dores, pessoal, tá? Que é o que as pessoas mais me cobram hoje. É sobre as dores. O que fazer se pode evitar dores? O que fazer para poder não ter a perda de massa muscular? Esses fatores todos, né? Hoje que estão comprometendo muito as pessoas. Tá, eu vou mostrar que com a atividade é possível. Alguém está perguntando. Eu perguntei sobre aumento de massa muscular após 60 anos. Antigamente, as pessoas falavam, tinha esse mito de que após os 60 anos não ganhava massa muscular, só perde. Nós sabemos que a gente, após os 40 anos, a gente tem uma perda de massa muscular e depois dos 60 ela aumenta. Porém, hoje a gente já sabe, quando tem a musculação
Eu estou falando a musculação, porque às vezes a pessoa faz hidroginástica achando que vai ganhar massa muscular. Musculação associada com uma alimentação adequada, com teor de proteína adequado na alimentação, diariamente com consistência, a gente consegue reverter esse quadro e ganhar massa muscular. Gente, como o Nando falou, ganhar massa muscular não é fácil. Não é fácil. Então, a gente tem que ter constância e persistência com a alimentação adequada e com a regularidade da atividade física. Não adianta. Eu vou treinar uma semana, vou ficar musculoso. Não, gente. O organismo, ele demora. Ganhar músculo é difícil. Então, assim, a gente tem que ter. Ganha, sim. Mas a gente tem que ter o treino de força, musculação e alimentação adequada. Não adianta a pessoa só treinar se ela não tiver o nutriente ali que vem da alimentação. E só comer também não, viu, gente? Porque às vezes a pessoa fala assim, né, Nando? Eu como muita proteína, como muita carne, aí a pessoa fica gorda. Não adianta, gente, tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar e não adianta. Tem alguém aqui que perguntou, treino em jejum é efetivo para o ganho de massa? Gente, aí não, né? Treino em jejum, não. Para ganho de massa, não, pessoal. Tem interessante. Porque para treino de massa, vocês precisam treinar. Deixa eu te dizer, tem que treinar pesado, tá? Vocês podem ver, as pessoas que se destacam, elas treinam bem e treinam mais, tá? Quando eu digo treinar pesado, não é colocar aquele rio de carga, aquelas cargas exorbitantes, não. É treinar e sair da academia treinado. É você fazer uma série, sair dela e falar assim, nossa, eu não dou conta de fazer mais uma repetição. Isso é treinar, tá? Porque você pode falar, eu treino com a carga intermediária e vou até a falha, um exemplo. Isso vai estimular muito a musculatura também, tá? Não precisa trabalhar só com cargas altas para ser intensidade alta, tá bom? E alimentação, eu não sou a favor do jejum para quem quer ganhar massa. Mas a doutora, ela vai falar melhor do que eu. Não, o jejum, para ganhar massa muscular, a gente não treina não, tá, gente? Tem um pessoal que faz, mas usa uma estratégia, uma alimentação. Principalmente acima dos 60 anos não é recomendado, tá? Principalmente para essa população que a gente trabalha acima dos 50, 60 anos, não é. Então, assim, não é uma alimentação em excesso, não é a falta também. Então, principalmente para quem está acima dos 60 anos, que tem um metabolismo diferente de um jovem, tá? Tem que levar em conta isso. A gente, né? Então, assim, é por isso que o Nando, ele tem um treinamento, é o que ele fala. Ele trabalha com uma população acima, que ele mesmo já fez uma live aqui, que a pessoa, quem faz o treino para profissionais de alta performance, o treino é totalmente diferente, assim como a alimentação. Tá? Assim como a alimentação do atleta é diferente de uma pessoa acima de 60 anos, tá? Mesmo treinado, tá? Então, assim, tome muito cuidado. Às vezes a pessoa fala... Foi uma live, né? Hã? Foi uma live que eu fiz com o amigo Tatal. Ele treina o pessoal da... Como fala? Fugiu aqui a palavra. Os atletas, isso. Vou falar assim, que eu ia falar sobre a campanha dele, não, mas é melhor. Eles treinam atletas, né? Então são alto rendimento. E é bem diferente do que eu trabalho, né? Porque eu trabalho em saúde, longevidade, né? Qualidade de vida. É igual a gente, por exemplo, trabalhar com atleta, a alimentação é diferente, o gasto é diferente, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala com uma pessoa acima de 60 anos que tem um metabolismo. E uma coisa também, gente, a gente tem que considerar, a pessoa de 60 anos, a mulher é diferente do homem, né? Tem uma mudança de hormônio, tem uma mudança de composição corporal, então por isso que é individualizado. A alimentação para um homem de 50 anos ou mais e para uma mulher, ela deve ser diferente, assim como o treino também, né? Exatamente. A gente fala de alimentação, né? Então, assim, tem essas particularidades que a gente acaba abordando, né? Que a gente
leva em conta. Por isso que é a importância do profissional, né, Nando? Da gente estar aqui. Para isso, como diz, a gente estudou para auxiliar nisso, né? A gente estudou, né? Então, assim... Então, pessoal, eu quero ver agora. Pessoal, me põe para mim saber de onde vocês estão falando, só para saber do estado, porque eu não perguntei isso no início. Eu quero saber de onde a gente está tendo. Tem muita gente de vários estados falando com a gente. Coloca o estado aí para a gente mandar um abraço, né, Marlene? Manda um abraço. Tem que mandar um abraço para esse povo aqui. Isso aí. Eu sei que eu já vi algumas carinhas aqui eu conheço, que tem gente de Belo Horizonte, que a pessoa... Teve uma pessoa falando que é para você ir para Belo Horizonte. Eu vi, tem gente que é do Sul. Então, assim, João Pessoa, Paraíba, Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Abraço para todos aqui. Gente, olha, tem gente de longe. Então, Mato Grosso. Vocês sabem que vocês estão falando comigo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? Doutora, de onde? Fala para eles aí, São Paulo. Eu sou de São Paulo, São José dos Campos, é interior de São Paulo, bem pertinho, ó, Santa Catarina, Rosa de Sergipe. Gente, nós temos gente norte a sul, né? Aracaju, ó, Pernambuco. E, pessoal, eu vou falar na quinta-feira, né? Eu vou fazer uma live às 19 horas no meu Instagram. Tem gente do Canadá, Denise. Falando. Então, assim, na próxima quinta, hoje é terça, dia 30, né? Quinta-feira próxima, agora eu vou falar uma live. Eu vou fazer uma live. Lafayette, Minas Gerais. Eu vou fazer uma live, eu vou falar sobre a importância do consumo de proteína para as mulheres, tá? Eu vou direcionar para o público feminino. É interessante. O Nando vai divulgar lá na dele também, que aí já entra isso aqui. Pode mandar que eu vou divulgar. Vou sim. Tem gente dos Estados Unidos, São Paulo. Então, essa live que eu vou falar, eu vou frisar não somente a importância do consumo de proteína no ganho de massa muscular, mas de um modo geral de tudo, tá, gente? Por que a gente a mulher acima de 50 anos, principalmente, deve consumir proteína? Quais os benefícios que ela tem? Então, quinta-feira, às 19 horas, no meu Instagram, vocês entrem e divulguem essa live aí, tá bom? Tá. E vou divulgar também, pessoal. Vocês estão vendo tanto que é bom ouvir ela, né? Você viu, né? É muito conhecimento pra gente. Ou não é, pessoal? Vamos divulgar essa live aí. Cursos aí, né, Nana? Exatamente. Vai ter participação da doutora Marlene no meu curso também, gente. Vou participar dos cursos dela também, pode deixar. A live, gente, vai ser no dia, deixa eu ver meu calendário aqui, nós estamos hoje, vai ser no dia 30 de março, às 19 horas, no meu Instagram, tá? Então, dia 30 de março, agora quinta-feira, depois de amanhã, né? Que eu tô na onda aí. A Fátima, a Fátima, acho que ela é de São Paulo. Do Uruguai, Do Uruguai, Estão gostando de ver, nós estamos... Eu só acho que só não tem gente da Europa, porque agora a Europa está muito tarde, lá eles estão com 4, 5 horas de diferença, né? O Instagram... Nós estamos internacional. Meu Instagram eu vou pôr aqui de novo, olha. Ou alguém põe aí tô mandando aqui meu Instagram aí de novo, tá? A live vai ficar gravada, Lando. Você que manda na live hoje. Vou deixar ela guardada, vou. Tá. Vou pôr aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fixar para você aqui, doutora Marlene. Espera aí. Acho que eu consigo... Aqui, eu estou tentando, eu estou aprendendo ainda, eu tenho que lançar e depois eu consigo, deixa eu ver aqui então, vamos lá. Não. Eu não consigo fazer nada, porque você que me convidou, então eu não entro, né? Pessoal, manda pergunta aí, aqui o Nando já foi maravilhosa, obrigada, você já mandou, mas aí o Nando mandou, eu mandei, né? Tá? Gente,
Acho que tem mais alguma pergunta? Porque a minha live com do Nando dura assim 2 horas, né, Nando? É impressionante, né? O pessoal, todo mundo quer interagir com a gente. Ó. Olha lá, tem bom, muita né? gente na nossa live ainda. Ó. Nossa. Tem. Então, o pessoal ainda tá. Ô, pessoal, quem quiser fazer um print aí, vamos fazer uma cara de sorriso feliz. O pessoal postar e marcar a gente, Nando. Cada um posta no Instagram, tira um print aí da nossa live e posta e marca a gente, ó. Isso aí, pode marcar. Vamos lá. Quem marcar, eu vou mandar um joinha para vocês. Marca a gente aqui. Ó, ó, consegui colocar o seu perfil aqui, ó, tá você tá chique, entendendo. Correr perde massa muscular, Nando? Se não tiver alimentação saudável, o suficiente, perde sim. Tá. E outra, se você não faz musculação, é bem difícil você conseguir preservar muito músculo. Isso é verdade. Tá? Então, tem que cuidar, você já passou por isso. Eu tô ficando fortinha. Não como Nando, né? Eu treino pesado, adoro treinar pesado. E olha só, não sou eu, tá? Eu treino a minha mãe também, Marlene. E ela tem diabetes, tem hipertensão, tem hernia de disco. E você vê ela treinar, pegando pesado, muito pesado. Eu não tenho dessa, não. Tudo consciente, mas ela treina pesado. Ela sabe da importância, né? Ela sabe da importância. Então, alguém pediu para falar sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, nós precisamos de fazer uma live só sobre isso. É muita coisa, né? Ó, alguém está perguntando como começar do zero. Eu já vou falar, mas o Nando vai responder direito. Siga o Nando e entra pro curso dele. É só isso, né, Nando? Você precisa sair do zero, exatamente. Já faz a inscrição lá no link da minha bio. Faz a inscrição, vamos participar dessa live que eu vou fazer com vocês. Vou explicar, vou demonstrar algumas atividades, vou falar sobre as dores, vou falar sobre atividades que podem melhorar vários tipos de dores, tá? E no final eu vou vou mandar uma surpresa pro pessoal no final da próxima live, tá? Mas assim, agora eu quero que vocês façam a inscrição, porque eu preciso saber o número de pessoas que estão interessadas, né? Para eu poder ir planejando cada vez mais material para vocês, né? Para essa live. Então faça a inscrição, pessoal. O link está na minha bio, tá? Para fazer essa inscrição, para participar. Ele é gratuito. Eu vou falar um workshop, né? Porque eu vou administrar com vocês. Tá? Vou demonstrar a atividade, vou falar sobre ela, vou falar o que elas podem prevenir, né? Porque a musculação é bom que ela previne muita coisa, né? Teve algumas perguntas aqui também. Alguém está falando que já me segue. Que dupla boa. Alguém perguntou, o que você me recomenda comer antes de malhar, por favor? Tenho 62 anos. Deixa eu te falar. A gente não tem condições de recomendar o que comer, porque depende muito. Por exemplo, você precisa perder peso? Você precisa ganhar peso? Qual que é o horário que você malha? Que tipo de treino que você faz? Quando a gente dá assim, uma orientação geral, né? Mas assim, primeiro a gente tem que saber essas particularidades da pessoa. Por exemplo, uma pessoa, como eu falei, eu treino 6 horas da manhã. Se eu treinasse 9 horas, eu já teria tomado café. Mas eu posso, antes de treinar, comer alguma coisa só. Ou se eu treino 7 horas da noite, ou será até meio-dia. Então, assim, é muito. A questão é só de saber se tem 62 anos, é diferente. Quais as outras atividades que você faz, né? E qual que é o objetivo? É só ganhar massa muscular, é perder gordura e ganhar massa muscular, então tem diferença. Então fica difícil da gente fazer uma orientação tão geral, porque se de repente eu falo, olha, come um mingau antes do treino, mas se você precisa de aumentar a massa muscular e perder peso, o efeito não vai ser, vai ser diferente, né? Tá? Exato. Esse outro detalhe também, né? Ó, se treina igual, parece que eu vi das 6 às 7 da manhã. Se prepara com a ceia.
Vai melhorar a ceia, para poder treinar cedo, porque não é o que você come que vai te ajudar na hora de treinar, não. É o que você tem de reserva. Ela tem uma diabetes, né? A gente tem que... Tem mais um detalhe ainda que tem que melhorar, né? Outra pergunta. Se com 68 e 67 consegue ganhar massa muscular? Sim, volto. Desde que seja treino de musculação e uma alimentação adequada. Tem, porque outra coisa, as pessoas acham que é só consumir proteína. Proteína, a gente tem que ter estratégia, o horário certo para você estar consumindo, a quantidade em cada horário, tá? Então, assim, o recomendado é a gente consumir 4 vezes a proteína ao dia, em média de 15 a 20 gramas de proteína, depende de cada pessoa também, né? Então, assim, tem que ter estratégia, mas o que eu garanto, é o que eu falo, fazendo certo, musculação e alimentação, com 67 anos, com 70, com 80, consegue ganhar massa muscular. Não é para ficar fortão que nem o Nando, não, mas ganha. Gente, eu não sou fortão. Não sou, eu tenho força, é diferente. Eu tenho massa muscular e eu tenho força, isso. Mas assim, gente, precisa balancear, sim, a intensidade do treino, qual que é o objetivo, qual é o condicionamento físico, qual que é a proposta que foi feita. Porque às vezes a pessoa, olha, eu quero ganhar massa, mas ele corre, não come bem, não dorme bem, não consegue fazer nada completo. Então, assim, isso não vai influenciar demais. Então, exemplo, então ele depende só da musculação? Não, ele depende de vários fatores. Então, tem que saber, olha, eu aconselho vocês a fazer uma consulta com a doutora Marlene, tá? Já chama lá, faz a consulta com ela, que ela vai conseguir te orientar, fazer um cardápio perfeito, adequar. Se precisar da musculação, igual eu também faço no trabalho, tá? Né? Então, olha, tem bastante gente perguntando quantos anos eu tenho. Tenho 44. Vou fazer 45 daqui 2 meses. Vai falar, olha, então já que temos um aniversário, né? Em maio, tá? E eu tenho 60. Então, eu já sou velhinha. Eu já sou idosa. Ela já é minha aluna já, então. Eu já faço, Nando. Então, assim, dá para terminar? O pessoal ainda está perguntando, gente, para secar a barriga e ganhar massa muscular, treina. E dieta, tá? Não adianta, porque as pessoas, eu vou fazer abdominal para melhorar o abdômen, para diminuir. Gente, isso não diminui o abdômen. O que diminui o abdômen é dieta, é restrições. E tem que ser feita. A atividade física só dá o gasto que vocês precisam. Tem que fazer, tem que controlar. Abdominal sozinho não faz milagres, né? Então, tem alguém que tá te recomendando aqui, ó. Excelente na ciência da nutrição. Ótimo, ó. Obrigada. Que eu sei fazer, né? Quantos anos tem o portão do Nando? Já respondeu aí, né, Nando? Pronto. Tem 44 anos. Excelente da ciência da nutrição, é a Fátima. Obrigada, tem 60. Gente, acho que nós podemos... A nossa audiência tá lá em cima ainda. Começou, o pessoal não... live. Muito bom, né? Como pode? Isso aí. Né? As pessoas gostam, né? É interessante o nosso assunto, né? E assim, e o horário? Não, mas tá bom, gente, olha. Assim, nós estamos super felizes com a interação de vocês, sabe? É isso que a gente quer. A primeira vez que eu vi o Nando, eu gostei, fiquei apaixonada com o trabalho dele, todos vocês, quem não segue, comece a seguir, quem já segue, né, o Nando, sabe que ele faz com todo carinho. Eu não posto dos meus pacientes, que eu sou mais assim, discreta, porque muitas vezes os pacientes não gostam que a gente posta, né? Assim. Mas quando eu tenho alguns alunos que eu também não posto. Então, assim, eu já não posto tanto dos meus pacientes, porque muitos não gostam. Mas, assim, a gente vê o carinho que o Nando, né, trata. E eu não posso, mas eu também, gente, tenho uma paixão, assim,
enorme com meus idosos, e assim, de tratar, e o que eu mais prezo é uma longevidade com saúde, autonomia e qualidade de vida, tá, gente? Bem-estar. É isso que a gente quer, porque assim como eu estou envelhecendo, e eu quero envelhecer bem, eu quero viver muito bem, eu também quero isso para todo mundo, né? E eu tive o prazer de poder estudar sobre envelhecimento. A minha vida inteira foi o que eu estudei, né? Então, assim, eu tenho que... Não é um conhecimento para mim, é para aplicar e ajudar as outras pessoas. E como o Nando falou, nós estamos envelhecendo, a gente tem que ter uma longevidade com qualidade de vida, né? E assim, não adianta... Eu dou aula numa faculdade de terceira idade, aí elas falavam, mas envelhecer é muito ruim. Eu falei, como é ruim? Você não sabe envelhecer, você gosta... Aí eu perguntei assim, vocês gostariam de já ter morrido com 30 anos? Ela falou, ah, não, né? Eu falei, então queira envelhecer bem, né? É uma opção. Então, assim, vamos querer envelhecer bem. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo, morra jovem. Não, morra jovem o mais tarde possível, né? Ou seja, chegar aos 90 anos, jovem, com a cabeça de jovem, com disposição, com bem-estar, com felicidade, com beleza. É isso que é, né? Morra jovem o mais tarde possível, né? Ótimo. Também vou falar um pouquinho, né? Mas primeiro eu vou falar da musculação. Gente, use a musculação como fonte de remédio, tá? A musculação ela é fonte de remédio, ou melhor, tire todos os... Ela serve para tirar quase todos os medicamentos. Lógico, eu não estou pedindo para ninguém tirar, eu estou pedindo para usar a musculação, tá? Porque a musculação você vai prevenir tanta coisa, desde uma crise de ansiedade, uma depressão, porque as pessoas, a gente às vezes não fala isso, né? E isso acontece muito na terceira idade também, né? Às vezes as pessoas estão desanimadas, taxa de hormônio baixa. Gente, pode fazer pode fazer as reposições e fazer a atividade para ajudar a regular, tá? Manter o corpo em harmonia. As pessoas que fazem a musculação para emagrecer, basta fazer a alimentação, a atividade, e sempre aconselhar a intensidade mais alta, né, para as pessoas que querem perder peso. Para as pessoas que precisam ganhar massa, a alimentação mais apontuada ainda do que quem precisa perder, né, porque precisa comer muito, precisa comer certo, precisa treinar bem e precisa dormir muito. Então hoje a gente vai fechar, né, nossa live. Eu achei excelente a doutora Marlene aqui comigo sempre, é uma parceira enorme. Ela vai participar comigo também de outros projetos, né? Eu vou participar de projetos com ela. Nós estamos juntos. Estamos juntos, é. Olha, gente, musculação não é estética, como todo mundo tem a visão. A musculação é saúde, tá? Eu falo para todo mundo, quando vocês forem treinar, treine para ficar forte, porque ficar forte é difícil, né? Não, eu falo às vezes para as pessoas, você não vai ficar forte, mas vai ter qualidade, tá? E qualidade hoje de vida, hoje é muito bom, porque não tem nada melhor do que a sua autonomia, gente, a sua independência, tá? Depender de filhos, sabe, de parentes, de um cuidador, não é fácil. Hoje as pessoas às vezes não pensam, né, no futuro, e é interessante vocês pensarem nisso, sabe? Preparar para isso, porque a nossa população está envelhecendo. Às vezes eu brinco com as pessoas, porque hoje eu tenho 44, e às vezes eu vejo muito profissional, às vezes até eu posso falar que está até mais assim, evoluído, está mais atualizado, tudo bem. Cara, mas você tem que pensar que a gente envelhece. Então, assim, a gente precisa ter uma qualidade de vida, não só por mim, mas pelas outras pessoas. Ah, mas você trabalha com essas pessoas mais velhas, tudo, é bonito isso, mas não dá resultado. Eu falei, gente, cara, o resultado que eu aguardo deles é eles estarem satisfeitos no dia a dia. Tem alguma coisa melhor do que uma avó conseguir carregar um neto, sabe? Como que eu vou te falar? Vou sair com meus netos hoje, vou num parque, sabe? Saber ter segurança, saber conduzir. Já pensou viajar com seus netos, bisnetos, né? Vamos falar assim, porque como a população envelhece, hoje a gente tem que ter esse cuidado.
Como que você vai carregar um neto se você não tem força? Como que você vai se deslocar? Como que você vai poder aproveitar a sua velhice? Né? Porque as pessoas, elas aposentam e acham que aposentou do trabalho, aposenta a vida, né? E não é assim. Vocês têm que pensar que aposentou, vocês têm que ter qualidade de vida. E isso, quem pode trazer para vocês? A musculação é o primeiro passo. A alimentação é o segundo passo. O dia a dia, socialização, isso tudo depende da musculação também, tá? Porque, ó, o outro eu puxando aqui. Hoje eu dei uma aula coletiva com 3 alunas, tá? Todas acima de 60, tá bom? E assim, vocês têm que ver a diversão delas, tá? Que é muito... Elas interagem brincando, sabe? Uma conta um caso, outra conta outro. Só que eu não deixo perder o foco, sabe? Eu sou desse jeito. Elas ainda falam assim, vocês não faltam não, que o dia que falta ele pega no pé da gente aqui. Fica dessa forma, sabe? Porque eu pego muito no pé. Mais. Principalmente uma dessas alunas, ela é minha mãe. E ela, assim, eu vou buscar, e aí eu passo, pego ela e quando chego lá, às vezes, se alguma delas faltarem, aconteceu na semana passada, ela treinou sozinha. Se elas não vierem, eu não vou treinar mais, tá? Vou te falar desse jeito. Não, é muita atenção só pra mim. Ela fala dessa forma, aí é interessante. Então, assim, o que eu deixo dessas 3 alunas treinando é a socialização delas, sabe? É muito interessante elas ter essa socialização entre uma falar para a outra que fez isso. Elas moram em bairros diferentes. Gente, eu tenho uma aluna que ela gasta 2 horas para chegar na academia, porque ela mora longe. 2 horas para chegar de ônibus, sabe? E vai, exato. E o que acontece? Na hora que eu estou indo embora, eu dou carona para elas até a metade do caminho, que aí depois elas pegam um ônibus só. E a gente vem tendo interações, né? Ela fala, nossa, você sabe que é interessante? Depois que eu passei a fazer a musculação, eu estou mais animada, em casa eu já tenho disposição para fazer isso, eu interajo mais com os bichos que ela tem. Então, assim, até para vestir roupa, gente, uma aluna minha relatou, olha, você acredita que antes eu ia vestir a roupa, eu tinha que encostar na parede porque eu tinha medo de cair. Hoje não, eu visto a minha roupa, sabe, ponho minha blusa em pé, sem medo de cair. Isso, gente, é independência. Isso é qualidade. E às vezes as pessoas... É porque às vezes as pessoas não têm essa visão do que perder esses detalhes, sabe? E a musculação, ela está fazendo isso com essa aluna que me relatou isso. E eu sempre gosto de passar a vivência para as pessoas terem essa qualidade, começar a preocupar com a alimentação, com o sono, com a atividade física. Eu não gosto da musculação. Entenda que se você não gosta da musculação, faça outra atividade. Porém, em um momento você vai ter que voltar para a musculação. Então, se vai ter que voltar, já vamos logo. Tá? Aproveita quem é mais jovem, faz a musculação para ficar bem. Quem está já aí, passou de 60 e acha que é difícil ganhar massa muscular, ficar parado é pior. Tá? Com toda a dificuldade que vocês tenham, vá fazer a musculação. E se tem dificuldade, gente, procura uma nutricionista. Se vocês quiserem, tem aqui a doutora Marlene, que eu vou sempre aconselhar. Quem me perguntar, tá ouvindo aqui, procura ela, gente, se for o caso. Tá? Mas eu já tenho alguém na família. Procure e conversa, gente. Precisa melhorar a alimentação para dar conta de fazer as atividades. Sim. A atividade ela tem que ser feita de acordo com o condicionamento. Melhorou o condicionamento, a gente aumenta as intensidades. Tá? Não precisa ser nada exorbitante. Ninguém precisa ser forte demais, mas treine para ser forte, sempre. Essa é a minha deixa. Falei muito, tá? Mas eu gosto de falar esses detalhes, contar os casos, deixar as pessoas com essa vivência, sabe? Que a musculação é boa. E eu tenho um amor enorme por todos e por meus alunos também, tá? Não é só pelos alunos idosos, não, por todos, tá? Tem que ser como ciúmes, né? É verdade. Gente. Mas então, assim, é isso mesmo. A gente, principalmente, procurar um profissional, a gente ter um profissional em quem a gente possa confiar e falar, olha, esse profissional é meu, eu confio nele, que eu sei o que ele está fazendo por mim e para a minha vida futura, né? Então, isso aí é muito, muito importante, a gente ter esse profissional em quem a gente fala, olha, eu posso confiar nele, que ele vai fazer o melhor por mim
e para a minha vida futura, né? Então, assim, essa questão aí. Acho que a gente vai acabar, né? Já tem 2 horas de live. 2 horas de live já? Não sei quantas horas já são. E o pessoal olha só que eu cheguei em casa, gente. Eu só entrei e já vim entrando no celular já. Hoje eu estou corrido. Desde as 6 da manhã que eu estou na rua, né? Desde as 5h40, né? Que eu saí de casa. Na rua, voltei, você sair de novo. Tô falando aqui, ó. Quem precisa de uma nutricionista, entra no meu Instagram, tem todos os dados lá, tem alguém falando que precisa de nutricionista, pode me contactar lá, que eu faço atendimento online. E quem que precisar de um professor de educação física, o Nando está aí. Nós estamos aí para atender quem precisar, gente, me chama no direct, me pergunta sempre que eu posso. Aliás, eu não deixo ninguém sem resposta. Mesmo se eu não puder ajudar, eu posso encaminhar. Tá? Eu dou notícia, eu dou ideia. Quem precisar falar comigo, me chama lá no direct, tá bom? Ó, doutora Marlene, um abraço enorme para você. Mais uma vez. Todos aí, né? Para esse mundão que está aqui na nossa live. Gente, eu adorei a presença de vocês, a interação de vocês. Muito obrigada. A gente, às vezes, a pessoa fala, eu dei um oi, você não deu um retorno. A gente não consegue, porque a gente tem que trazer conteúdo para vocês. Mas, olha, o nosso abraço é para todo mundo que entrou, para todo mundo que saiu, as pessoas que entraram mais tarde. Quem não conseguiu entrar também, que vai assistir essa live que vai ficar gravada, o nosso abraço é para vocês. A gente vai fazer outras lives, eu e o Nando, a gente vai estar junto sempre. E quinta-feira eu tenho uma live. Nando, muito obrigada. E, ó, para todo mundo, ó, um coraçãozinho aqui para você. Se der tempo, eu vou dar uma entradinha lá na sua live para bater uma palminha para você, lógico, né? Pode ir lá. Eu espero você. Nem seja falar um oi, tchau. Eu sempre entro na... A gente é corrido, né, Nando? Eu entendo. Isso. Mas, gente, eu espero por vocês na live lá e o Nando vai entrar também, tá bom? Essa live vai ficar gravada no meu perfil e a gente, no do Nando vai ficar. O meu a gente está vendo se vai dar certo, né, Nando? Isso. Vamos tentar ver aqui se consegue. Tá? Gente, um abraço para vocês, uma boa noite, um obrigado. Boa noite, até grande para todos. Tchau. Não esqueça, essa quinta-feira tem a live dela, tá? Da doutora Marlene. Não esqueça, se não esqueça, quem quer participar da minha aula, entra lá no link da minha bio, faz o cadastro de inscrição para eu poder ter noção de quantas pessoas estão entrando. Então, quanto mais gente entrar, mais conhecimento eu vou ter que passar, tá bom? Então, pessoal, não esqueça. Estou dando uma boa noite para você. E mais uma boa noite, né? Exatamente. Ó, vamos encerrar. Eu não sei, minha live não cai, né? Não, a nossa cai. A nossa não cai. Fortes, nós somos tão fortes que a nossa live não cai. Não cai. Gente, ó, já passou de 2 horas de live e não caiu. Gente, tá demais. Não é a primeira vez. Toda vez que a gente faz live, a gente ultrapassa esses períodos de 2 horas. É muita coisa, né? Pois é, mas agora a gente vai encerrar. Gente, um abraço. Boa noite para vocês. Marlene, brigadão. Tá? Precisando de mim é só chamar também. O pessoal tá com dúvida, me chama no direct, chama a Marlene no direct também, vocês têm aqui fixado, tá? Eu deixei aqui para vocês, quem tiver dúvida, tá? E vamos para mais a musculação e alimentação juntos, tá? Um abraço, beijo, tchau, Marlene. Salva aí, Nando. Tá, pode deixar. Tchau.